Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando com vocês aqui hoje se chama The Rest of My Life. The Rest of My Life quer dizer o resto da minha vida, ou pelo resto da minha vida, que eu acho que vai ficar melhor na tradução que eu pretendo fazer da letra dela, né? De uma banda chamada Less Than Jake, né? Less Than Jake seria menos do que Jake, eu não sei se isso é alguma piada mais, ah, tipo, conhecida ou é simplesmente uma coisa interna da banda, sabe? E essa banda Less Than Jake é uma banda de punk rock e também de ska, né? O que que é ska? Ska é um subgênero do punk que, assim, muito vulgarmente, sabe, simplificando aqui, que é um punk que ele tem uma pegada ali, sabe, de uma música também, assim, ou um reggae, ou uma música meio que praiana, tá ligado? Tem, assim, uns trompete, umas cornetas, uma temática, sabe, levemente diferenciada do punk rock padrão, sabe, da ska punk. E como eu disse, é uma simplificação, sabe, só para tentar não perder muito tempo nesse, nessa questão deste programa, sabe. Então essa banda de punk rock e ska punk, né, mas eles estão muito mais assim, não, tipo, o estilo de letra deles é muito mais assim no... Tipo, também tem crítica social, realmente eu ia dizer que eles não têm críticas sociais, eles têm, tá ligado, eles têm, é que eles não são aquelas bandas assim de punk rock muito assim... eu acho que realmente a forma deles lidar com a política é um pouco mais assim, não sei se é poética, mas é até um pouco mais diplomática, sabe? Eu não considero que eles têm uma banda, porque basicamente eu tô fazendo essa enrolação toda, é que eu tô querendo catalogar mentalmente, definir pra vocês como que eu percebo esse artista, porque tipo assim, basicamente as bandas de punk rock dá pra dividir entre dois subgêneros maiores que são as que têm mais críticas políticas, entendeu? Que é, digamos, até a origem e a raiz, né? Só que tem uma grande parte do punk rock que tem a ver assim com uma subcultura de dramas adolescentes, que daí se divide assim em músicas mais zoeiras barra alto astral e também músicas mais assim com uma pegada mesmo do emo, com um viés bem do adolescente, do jovem, da não estar adequado a uma sociedade, tá ligado? Que basicamente isso daí também, né, era o que vinha, sabe? O punk rock caminhava, né? Isso daí essa também são simplificações do grosso do que tu vai ver no punk rock, sabe? E essa banda Less Than Jake, eu acho que de certa forma ele até faz as duas coisas também, tá ligado? Só que tem alguma coisa nela ali que é diferente, sabe? Como eu tentei explicar, talvez a letra da música vai me ajudar a ilustrar mais ou menos o que eu quero dizer com isso, tá ligado? Eles fazem isso assim quando eles estão criticando a sociedade, a estrutura, alguma parte do sistema, eles fazem menos através dessas palavras que eu comecei a utilizar aqui, sabe? E simplesmente se focam em algum sentimento, em algum ponto, sabe? Em alguma emoção humana e tudo mais, entendeu? Então é por isso que eles são levemente diferentes da lógica que eu vejo, de como que as bandas de punk rock escolhem quererem fazer uma diferença, né? Escolhem quererem opinar na forma com que a política é feita, digamos assim, né? Então vamos lá. Então essa música daí, ela é de 2006, né? De um álbum chamado In With The Crowd, né? Não, In With The Out Crowd, que ele é um álbum de 2006, mas eu conheci essa música em 2009, ou final de 2008 ou início de 2009. Inclusive eu fiquei sabendo dela através de um amigo meu, sabe? Foi um amigo meu que falou: ah, Renan, escuta essa música aqui, tá ligado? Ele me mostrou ela e mandou o clipe dela, que eu me lembro até hoje do estilo do clipe, porque assim, é uma música que tem uma... Tu vai vendo uma série de cenas, sabe? Acontecimentos envolvendo dois personagens se protagonizando aquela cena, só que a música, digamos, eu não sei se começa com atores adultos, depois transiciona pra crianças ou é o contrário, mas eu sei que tem essa dinâmica, sabe? Tu vê uma cena sendo vivida por dois personagens adultos e depois tu vê aquela mesma cena, só que de outro, tipo assim, tipo, tem crianças vestindo as roupas dos personagens adultos, tá ligado? Aí tu entende que tem alguma analogia com essa história das crianças interiores, pelo menos é assim que eu interpretei desde a primeira vez que eu vi até o dia de hoje, tá ligado? Tem uma questão com isso, digamos assim, né? E tem isso, foi esse background como essa música chegou até mim. Desde a primeira vez eu gostei do clipe, eu gostei da letra, gostei da música, a sonoridade dela mesmo e tal, né? Essa música, em questão de som, ela não é nem muito punk rock e nem muito ska punk, tá ligado? O gênero, se eu quisesse botar um rótulo, tá ligado? Eu diria que é uma espécie de pop punk, digamos assim, né? Mas eu gosto de como ela soa também e tudo mais, né? Só que pra mim o ponto alto sempre foi a letra dela e agora finalmente eu vou partir para esta parte do programa, né? Que eu faço aquela tradução aqui usando meus termos e depois eu comento mais ou menos sobre o que a música tá falando, né?
Então vamos lá. A música começa assim, ó. Eu peguei no sono no sábado passado, debaixo desses céus poluídos. Eu caminhei sozinho por essas noites de Jersey, né? Jersey, então imaginamos que ele quer dizer Nova Jersey, mas né, não tem como saber com certeza, né? Eu caminhei sozinho por essas noites de Jersey e eu vi as calçadas começarem a cair. Ah, o vazio começou a afogar ou me afogar, sabe? Nas, nos cantos silenciosos dessa cidade. E eu, tarde da noite passada, eu fiz os meus planos. Era a única coisa que eu sentia que podia fazer. Disse adeus ao meu melhor amigo. Às vezes não resta ninguém para te dizer a verdade, né? Então, eu não fiz muitas análises de momento letra por letra, porque eu acho que nessa música aqui vai ser melhor comentá-la pelo um todo. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ela, assim, ela não é uma letra literal mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que, sei lá, dessa vez eu tô me sentindo mais, acho que vai fazer mais sentido eu comentar a música como um todo, em vez de fazer aquelas minhas análises interrompendo o fluxo da letra, digamos assim, né? Daí ele canta o refrão da música, né? Depois dessa parte ali que ele cantou que às vezes não resta ninguém para te falar a verdade. Ele canta o refrão da música que eu gosto bastante também, sabe? De como soa e da letra também. Que ele fala assim: isso vai me matar pelo resto da minha vida, né? Por isso que eu falei que o mesmo nome da música The Rest of My Life, né? O resto da minha vida, eu prefiro botar pelo resto da minha vida, porque eu acho que fica melhor nessa tradição aqui, sabe? Em inglês é It's gonna kill me the rest of my life, né? Mas eu prefiro falar, né? Isso vai me matar pelo resto da minha vida. Me deixe pedir perdão enquanto eu estou vivo. Eu sei que é difícil encarar todos os erros do meu passado. Eles vão me matar pelo resto da minha vida, né? Então, o refrão, por isso que eu falei que eu gosto muito dele, sabe? Tipo assim, apesar da letra ser bem forte, bem visceral, que é outra característica do ska, sabe? O ska, por isso que eu falei que ele tem um quê de reggae, é porque é isso que eu quero que vocês levem em questão. O reggae é um gênero profundamente marcado pela melancolia. E não que o punk rock também não seja, tá ligado? Né? Mas então por isso que o punk rock com, né, na versão ska, por isso que ele tem muito do reggae também, porque essa banda também ela tem esse quê melancólico, eu acho que essa é a palavra que me ajuda a explicar muitas das coisas que eu quero falar sobre eles, sabe? Então, em vez de eles serem carregados com a energia mais assim agressiva talvez, né, ou até adolescente, sabe, que costuma perpetuar as bandas de punk rock, digamos assim, eu sinto mais assim um ar de melancolia que deve ser por causa dessa vertente bem clara de ska que tem no som deles também, sabe? Pronto, arrumei meu argumento no meio do programa, justo, né? Mas enfim, o refrão dessa música, sabe? Ele tem essa letra bem forte, mas ele não é cantado de uma maneira triste, ele é cantado no mesmo ritmo upbeat, sabe? Alto que essa música tem do começo ao fim, sabe? Mas a letra dela, esse refrão, por exemplo, ele é claramente não é uma letra assim positiva, sabe? E eu acho que é o ponto alto da música justamente porque ele é fácil de interpretação, sabe? Eu vou comentar mais sobre ele no final de tudo, mas basicamente, né, quando eu for nele pela segunda vez, se tu não prestou atenção na primeira, presta atenção na segunda e tu vai ver que ela é, tipo, ele te acerta como se fosse umas porradas na tua cara, porque, tipo assim, é uma linguagem bem fácil de compreender e associar com a nossa vida aqui na Terra, sabe? Ah, depois ele canta assim, a segunda estrofe da música, né? Começa assim: esse é o meu pior momento. De alguma maneira isso parece tão familiar. De alguma maneira isso eu sinto como se isso fosse tão familiar, né? Eu estou com vontade de deixar pra lá, eu estou com vontade de desistir, melhor dizendo, sabe? I feel like letting go, estou com vontade de deixar pra lá, ou deixar ir, né? Ou deixar desistir, né? Não sei qual seria a tradução, sabe? E cada segundo que passa, eu estou gritando para ter uma segunda chance. Depois ele canta uma letra que seria basicamente um pré-refrão, sabe? Porque é uma letra que a gente tinha cantado antes, que ele diz assim: eu disse adeus ao meu melhor amigo. Às vezes não resta ninguém para te falar a verdade. Né? Só que na verdade aqui nesse momento ele fala: às vezes não resta ninguém para me falar a verdade, sabe? Ele só tocou you, the truth, para me, the truth, né? Depois ele canta o refrão de novo, que nessa verdade assim. Acho que eu não vou traduzir nesse momento, porque ele repete no final da música, e no final eu leio de novo, né? Mas ele canta o refrão pela uma segunda vez e depois ele vai pra bridge da música, né? Que é bem assim, ó. Essa é a sujeira que eu fiz, né? Ou a bagunça que eu fiz. Essas são as palavras que eu não posso apagar.
né? Então dá pra entender que é alguém que falou merda, falou bobagem, né? Essas são as palavras que eu não posso apagar. Esse é o meu suporte de vida desligando pela última vez. E ele balança, né, ou sacode como uma lâmina e me mata pelo resto da minha vida, né? Mais uma vez, sendo ainda mais assim, ainda mais dramático do que a letra já é no refrão, né? E depois, assim, ele fica um instrumental que não é bem um solo, né? Porque ele é bem breve e tudo mais, né? Mas ele fica um instrumental, assume um pouco a frente do som, né? E depois ele canta o refrão, né? Que é assim: se você não me perdoar pelo resto da minha vida, me deixe pedir desculpas enquanto eu continuo vivo. Eu sei que é difícil encarar todos os meus erros do passado. Eles vão me matar pelo resto da minha vida, né? Ou isso vai me matar pelo resto da minha vida, isso vai me matar pelo resto da minha vida, isso vai me matar pelo resto da minha vida, né? Enfim, essa é a letra da música The Rest of My Life, da banda Less Than Jake, né? E eu vou dizer pra vocês que é uma daquelas letras que desde a primeira vez que eu li ela, que eu li a tradução dela e tudo mais, eu percebi já que ela tinha uma letra, assim, bem importante, sabe? Tipo, não só pra mim, a níveis pessoais, mas eu consegui entender como essa mensagem era importante pra várias pessoas. Que, tipo, eu acho que isso aqui era um tema que eu não tinha entrado, assim, especificamente faz bastante tempo, né? Mas eu já mencionei há muito tempo atrás, há muitos programas sem contexto atrás, que eu sou uma pessoa com bastante empatia, né? Eu sou um empata, como eu mesmo defini, sabe? Então é um bagulho assim que talvez pra quem ainda não tinha ouvido eu falando assim, pode estar achando assim, o que esse cara pensa que é, ou pra achar que se faz definir assim, mas, cara, a empatia é uma capacidade que quem tem sabe que tem, sabe? Uma habilidade que depois que tu desenvolve, tu vai aperfeiçoando, tu sabe basicamente se tu tem ou não tem, né? E eu já tô desenvolvendo minha empatia desde a minha infância, então eu sei que eu sou uma pessoa com empatia. Ter empatia não quer dizer que tu é perfeito, não quer dizer que tu não comete erros, quer dizer que tu sabe sim se colocar no lugar dos outros. Inclusive, eu vou dizer assim, como eu falei na primeira vez que eu mencionei esse assunto, sabe? Eu sei que no meu caso é muito além só do se colocar, sabe? Eu sei que eu consigo, assim, sentir certas coisas que eu nem tenho como provar para as outras pessoas que eu posso sentir, mas eu sei que eu posso, tá ligado? Como sentir efeitos físicos no meu corpo e tudo mais. Olha, é um negócio assim que não me importa que quando eu faço esse tipo de afirmação soe exagerada, alarmista para os outros, mas eu tô simplesmente sendo sincero na hora de querer explicar como que isso daí funciona para mim, sabe? Se eu não falasse isso com tanta clareza, ia parecer que quando eu digo que eu tenho empatia, eu tô querendo falar de uma maneira que eu vejo outras pessoas utilizando, que é como se fosse sinônimo de piedade, sinônimo de pena, sabe? Empatia é algo muito além disso, né? Enfim, então feito esse esclarecimento, sabe? Por que eu mencionei essa questão toda de empatia sobre, antes de chegar ao tipo de correlacionar com o tema dessa música, é que eu sou uma daquelas pessoas, eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo possam ser assim também, que assim, ó, cara, o que estraga o meu dia no final, sabe? É quando eu sei que eu fiz alguma coisa assim que eu decepcionei alguém que eu gosto, eu fiz alguma coisa ruim pra alguém que eu amo, e daí tem até a questão de ser algo assim intencional ou não intencional, são erros diferentes e tudo mais. Só que olha, pra mim o pior sentimento de culpa de todos é esse, sabe? Sobre as próprias ações, sobre as próprias palavras, tá ligado? Então por isso que quando eu escutei essa música pela primeira vez, ou quando eu li essa letra, provavelmente ela não fazia tanto sentido pra mim a níveis pessoais naquele momento, tá ligado? Eu sei que provavelmente era quando eu tava ainda vivendo meu primeiro namoro e tudo mais, eu devia ter 14 ou 15 anos de idade, por exemplo, né? Só que ao longo da minha vida eu já fiz muito mais coisas que eu me envergonho, eu decepcionei muito mais as pessoas que eu amo, já tentei pedir desculpa, já pedi desculpa várias vezes também, sabe? Enfim. E de vez em quando também eu faço cagada até pra pessoas que não é alguém que eu amo, sabe? Mas assim, simplesmente faça alguma atitude, seja tomado por algum sentimento, por alguma emoção de frustração, de raiva ou de alguma coisa do tipo assim, ou simplesmente aquele famoso, não quis fazer uma cagada, mas tenho noção de que depois que a coisa tá feita, tipo, mesmo que não fosse a minha intenção, uma merda acabou acontecendo, sabe? Então, pra mim, cara, sem demagogia, sabe? É um negócio assim que justamente vem por causa desse lance da empatia e é um negócio que daí pra evitar até transtornos internos, sabe? Eu evito criar situações em que eu vou, sabe, causar transtornos de verdade, sabe? É um negócio porque pra mim é o que mais me incomoda, sabe?
é triste ter que lidar com ofensas alheias, com aquilo que foi dito pra mim, ou com coisas que eu sinto que não precisavam ter feito comigo, foram desonestos, foram injustos, por exemplo, sabe? Uma coisa desse tipo também é desagradável, só que eu ainda acho que quando eu sinto que eu fui injusto, sabe? Quando eu penso que eu tava fazendo um juízo errado de alguém e tudo mais, essas são as coisas que eu fico assim, bah, mano, essa daí vai ser difícil de digerir, tá ligado? Então, né, eu entendo a parte dramática da escolha de palavras do autor, né, de eu escolher o termo "isso vai me matar pelo resto da minha vida", né, mas eu espero que essas coisas não me matem pelo resto da minha vida. Eu gosto de me perdoar por elas, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente saber, né, a gente ter esse puxão de orelha interno ou quiçá até externo, né, para aqueles que são capazes de me entender. Porque é importante, sabe? Se tu não tiver esse agente, tipo assim, esse agente moralizador interno, tá ligado? Que vem de dentro, no interior, não é outra pessoa soprando no teu ouvido. Quer dizer, agora eu estraguei um pouco a analogia que eu tinha feito de uma forma mais sofisticada antes, né? Mas enfim, né? Mas o ponto é que eu quero dizer que não é outro ser humano, sabe? Pelo menos ativamente martelando algo na tua cabeça. Mas, né, várias vezes é algo porque outra pessoa fala pra ti que tu começa a cair na real também, né? Quando outra pessoa fala algo sobre as tuas atitudes, que tu fica assim, bah, talvez eu tenha sido meio babaca, né? Mas daí é a questão de tu vai ouvir isso, daí tu vai te importar, tu vai acreditar que tu fez algo errado, enfim, todas essas questões daí, né? Mas basicamente esse daí seria só o pontapé inicial desse programa. Acho que eu já concluí bem essa parte aí do dessa música, né? A sessão musical, digamos assim. E agora eu realmente acredito que esse programa será bem sem contexto mesmo, porque eu vou tentar trazer umas questões pessoais, inclusive não só pessoais, mas acredito que são os temas reincidentes desse programa, mas que fazia um certo tempo que eu não trazia. Porque, digamos assim, né, quem acompanha esse programa sabe que ele é cíclico, né? Sabe que os temas vêm e vão, e recentemente fazia bastante tempo que eu não estava falando nada sobre a minha vida especificamente, né? E nem sobre como eu me sinto. Era mais pesquisa sobre assuntos variados, muitos deles relacionados por questões históricas ou antropológicas, coisas desse tipo, né? Então fazia um tempo que eu não trazia tanto pro pessoal, mas eu ainda acho, tipo assim como o meu programa começou com esse caráter mais pessoal, eu acho que são exercícios bons, sabe? Eu acho que eu consigo transcrever em palavras várias coisas que ajudam as pessoas a refletir sobre elas mesmas, sobre outras pessoas e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena eu voltar para, tipo assim, voltar a mencionar várias coisas que em algum outro momento eu já falei. E por que eu tô falando tudo isso? Em primeiro lugar, eu acho que vem por várias etapas, sabe? O meu aniversário acabou de passar, né? Foi dia 29 de novembro, eu completei 29 anos de idade, tô chegando na casa dos 30 já. Então, assim, é evidente que eu sendo essa pessoa tão questionadora, o período do meu aniversário sempre tem muitos questionamentos, e esse mês foi especialmente, assim, mais questionador ainda, porque teve um lance, assim, de dois amigos meus que estavam afastados de mim, se reaproximaram de mim. Tem uma questão mais pessoal que eu não vou desenvolver, justamente porque, sei lá, as pessoas não estão aqui e também não faz sentido ficar contando fofoca pra quem não conhece todos os envolvidos, tipo assim, meio que perde a moral da história, mas assim, ó, muito resumidamente, cara, chegando ao que da questão, são dois amigos meus que, um deles eu não tava falando de maneira alguma desde 2020 e o outro eu não tava falando de maneira direta, pelo menos desde 2021, tá ligado? Um desses amigos eu não tinha contato nem virtual desde 2020, né? Desde o final de 2020, especificamente 2 anos exatamente, né? E o outro era desde o final de 2021, se eu não me engano, então também era mais ou menos assim na mesma fase, sabe? Só que com um ano de diferença, sabe? E, cara, se eu fosse simplificar uma questão que eu falei que é mais complexa e tem coisas pessoais que eu não vou mencionar, se eu fosse simplificar a questão, isso daí é um pouco daquele processo de polarização que a gente escuta ser tão falado, né? Em tudo quanto é lugar, seja na mídia, ou seja também nas formas de entretenimento, seja os influenciadores, em podcasts por aí, especialistas da sociedade também, colunas discutindo o comportamento do nosso Brasil nesse momento, né? Está sempre sendo acusado dessa famosa polarização, tá ligado? E quando eu digo isso, cara, nem uma polarização partidária, porque vocês quem faz parte da audiência desse programa sabe que eu não sou uma pessoa partidária. Eu sou uma pessoa tremendamente política. Tipo assim, praticamente todos os assuntos que eu estou falando, eu estou politizando eles, sabe? Faço questão e, tipo assim,
prefiro que as outras pessoas participem dessa politização junto comigo, porque senão eu vou fazer sozinho, tá ligado? Se ela não quiser tornar um assunto político junto comigo, eu faço sozinho, e daí a minha narrativa fica absoluta, sabe? Não tem problema nenhum. Só que daí, então, eu convido as pessoas a tornarem as coisas mais políticas também. Mas vocês sabem que eu não sou uma pessoa partidária. Só que daí, então, assim, um desses meus amigos, né, eu vou mencionar o, tipo assim, o elefante da sala, que é o fato, tipo assim, de que ele é bolsonarista, sabe? E ele é bolsonarista, assim, aqueles, assim, eu vou dizer hardcore, embora ele não tenha ido nas manifestações. De acordo com ele não foi nas manifestações. E vocês sabem, tipo, eu tô mencionando isso, cara, só pra, tipo assim, não ser hipócrita com a própria canonicidade da minha vida, né? Vocês sabem que não faz muito tempo que eu tava falando mal do pessoal que tava em protesto, sabe? E as palavras que eu falei lá são todas verdadeiras. Eu me lembro que eu falei, e eu me lembro das expressões que eu usei, e eu me lembro qual era a minha intenção com aquela crítica, sabe? Isso é uma verdade. Esse meu amigo disse que ele é o tipo de pessoa que não foi na manifestação. Embora sim ele seja o cara do tipo do mito, sabe? Ele seja do cara assim, de realmente achar que o Bolsonaro ia ser um herói do Brasil, só que como já faz uns 2 anos que eu não falo com ele, eu nem tenho como dizer pra vocês, tipo, no nosso primeiro contato, né, inicialmente a gente não entrou assim, vamos falar do Bolsonaro especificamente, só que, né, durante aquela primeira noite que a gente tava se falando, depois de 2 anos, sabe, eu já fui extremamente político, eu falei muitas questões, por exemplo, de história, por exemplo, sabe? Eu critiquei o Brasil Paralelos, porque era algo que eu tinha feito uma pesquisa recente, assim e tudo mais, e é assim que eu falo de política, sabe, é assim que eu sou contra os ideais bolsonaristas. Tipo, eu não torno essa pauta assim partidária e nem pessoal, sabe? Quando eu digo esse tema, assim, bolsonarismo, a minha questão não é falar assim contra esse cara em específico. A questão é que, assim, eu tô indo pro lado mais complexo da parada, sabe? É que eu entendo que politicamente falando, cara, as mensagens, sabe? Eu via muito quando as pessoas estavam assim. Quando no começo do governo Bolsonaro eu via que um discurso que estava reinando soberano entre várias dessas pessoas assim que discutiam a sociedade era dizer que a gente estava assim muito que na verdade a gente não discordava tanto, a gente estava muito assim, sabe, gritando muito alto, mas se a gente conversar mais calmo a gente vai se entender e tipo assim, não, cara, isso é justamente o contrário do que é a realidade, tá ligado? Calmamente, sabe, sem grito, sem alarde, sabe, politicamente falando, compreendendo o plano, a agenda, as intenções, a maneira de administrar e de criar uma estrutura de sociedade, tá ligado? Que o Bolsonaro pretende fazer, quando eu digo Bolsonaro, tá ligado? Eu tô tornando isso de um bagulho assim mais partidário do que eu gostaria, justamente porque eu tô fazendo uma parábola com a minha história real com esse meu amigo, sabe? Que é um amigo que eu ando e que, tipo assim, tinha parado de andar e agora talvez volte a andar, mas eu também não sei o que vai acontecer, tá ligado? Porque, assim, eu tô querendo dizer que foi assim, a gente nunca tinha que falar assim, especificamente do Bolsonaro. Embora eu xingasse especificamente o Bolsonaro, por quê? Porque ele ficava fazendo, tipo assim, ele era o tipo de cara que ficava falando mesmo assim que o Bolsonaro era um mito. Então, politicamente falando, cara, como eu discordava mesmo dele, e não é porque eu discordava assim, eu vou discordar porque é o Bolsonaro que tá falando, é pelo contrário, eu discordo da ideia. Qualquer ser humano que falar aquela coisa dali, eu vou discordar, tá ligado? Qualquer pessoa, se é uma pessoa que não é bolsonarista, uma pessoa que é de qualquer lugar, sabe? Esquerda, direita, sabe? Já falei, tanto faz, independente. Se uma pessoa falar ideias políticas que se assemelham com aquilo que o Bolsonaro propaga, com aquilo que o bolsonarismo propaga, eu vou combater, tá ligado? Eu vou combater porque são as ideias politicamente o que elas querem fazer, no que elas se sustentam, no que elas, tipo assim, percebem que são o problema do Brasil e no que elas imaginam que são as soluções para esses problemas, tá ligado? Então, assim, eu vendo de uma maneira bem macro, sabe? Quando eu digo macro, assim, realmente a parte política da jogada, sabe? A construção ideológica da narrativa, do por que se faz essa política? Qual é a ideia de ter esse tipo de política, sabe? Qual é o objetivo final com ela? Do meu ponto de vista, calmamente, entendeu? Sem estar acalorado, o meu ponto de vista diverge 180 graus do posicionamento bolsonarista, sabe? 180 graus, as políticas de Estado, as políticas públicas, sabe? Como eu disse, os problemas que o Bolsonaro enxerga no Brasil, eu não enxergo, tá ligado? Eu não acredito que o nosso problema é uma suposta agenda comunista, eu não acredito que o nosso problema, sabe, são as coisas que ele sempre atribuiu, a ideologia de gênero, entendeu? Não acredito que sejam essas coisas assim, sabe? Não acredito que a corrupção acabou, não acredito que ele seja honesto, não acredito justamente porque já tem muita coisa acontecendo, sabe? Está sendo amplamente investigado, entendeu? Já tem evidência mais do que o suficiente para eu ter cada vez mais solidez na minha convicção antagônica ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, sabe?
E é isso, é um bagulho que eu externalizei pra esses meus dois amigos quando a gente voltou a se falar, porque eu falei, olha só, cara, se naquela época, em 2020, quando tu parou de falar comigo, porque, né, como eu falei, tem mais questões, tem um bagulho mais pessoal no meio, mas basicamente envolvia o fato de que a gente andava, assim, entrando em atrito constantemente, tá ligado? Mas daí eu falei pra ele só assim, naquele momento tu achava que a gente tava em atrito constantemente, e hoje em dia tu é tão bolsonarista quanto tu era naquela época, hoje em dia eu estou ainda mais contra a lógica bolsonarista, sabe? Eu estou, tipo, o tempo tá passando e isso tá vindo cada vez mais motivos, tá ligado? Eu ouço o que o presidente fala, né? Eu ouço as palavras deles, eu reflito em que tipo de ideologia, em que tipo de lógica isso que está querendo perpetuar no nosso país. E quanto mais eu reflito, com mais calma, com mais serenidade eu vejo, é verdade, a gente está completamente do outro lado, sabe? Eu, tipo, quase tudo que me dá vontade de abrir a boca para criticar é aquilo que esse cara acha que tá certo, e quase tudo que esse cara vê como um problema, ou eu não vejo como um problema, eu também vejo como uma solução, como, por exemplo, questão de legalização das drogas. Vocês sabem que eu sou amplamente a favor, a política bolsonarista é amplamente contra. E esse meu amigo também, inclusive, ele é maconheiro, tá ligado? Então o maconheiro bolsonarista é o meme pronto, cara, é o meme pronto, tipo assim, é aqueles caras que, tipo assim, que as pessoas fazem imagem na internet, mas eles existem, né? E eu sei que eles existem porque um deles é meu amigo. Então, tipo assim, cara, eu não tenho problema. Tipo, inclusive você tá humanizando um pouco mais a parada, sabe? Eu achei bem legal a iniciativa e eu quero que isso dê certo, sabe? Só que eu também mencionei para esses meus amigos que assim, ó, essas coisas são importantes para mim politicamente falando, sabe? E é claro que em conversações eu sou bem menos didático do que eu tô sendo aqui, tipo assim, até porque na vida real, tipo, aqui no programa, como é um programa, e eu assumo que a pessoa que está me ouvindo está disposta a ser conduzido unicamente por mim, afinal, não vai ter interação, sabe? É uma via de uma única mão. Então, eu acredito que a pessoa está, tipo assim, sujeita, sabe, a ficar ouvindo, sabe? É sujeita a botar o programa para rodar, ficar calada e escutando. Claro que ela vai ter os pensamentos, as reflexões e tudo mais baseado no que eu tô dizendo. Mas, né, tá nessa posição assim, eu falo, tu me escuta, sabe? Normal. Na vida real, numa conversação presencial, eu não adquiro essa postura assim, sabe? Eu não sou tão didático, né? Eu falo mais rápido, né? Embora aqui eu note que eu falo cada vez mais rápido, justamente porque o meu grau de conforto está cada vez maior e tudo mais, né? Mas na vida real eu falo mais rápido, inclusive, e eu também, os meus próprios argumentos quando eu estou conversando na vida real, eles são assim mais são mais fracos, na realidade, mais fracos do que nesse tipo de programa que eu faço aqui, porque na vida real eu não me permito me alongar tanto, tá ligado? Enquanto aqui eu sei que eu tô mirando, não, pra eu conseguir caminhar bem, sabe? E quando eu tô fazendo essas coisas, sabe, eu vou até fazer aquele esclarecimento, sabe? Até porque eu sei que na vida real, em conversas, se eu ser muito didático, a pessoa assume que eu tô achando que ele é burro, sabe? A pessoa assume que eu tô achando que ele é estúpido, sendo que é justamente o contrário. Eu sei que se eu não for didático, se eu não for calmo, eu realmente me perco nos meus próprios argumentos, sabe? Isso aqui não é. Mais uma vez, isso aqui é baseado, assim, é um bagulho que eu já tinha. Eu sei que eu já mencionei em algum programa, mas deve fazer bastante tempo, sabe? Porque é um bagulho que eu já observei sobre mim mesmo nas formas que eu construo os argumentos, sabe? E é na forma que eu entrego os argumentos também. Eu sei o quanto que meus argumentos são, assim, racionais, lógicos. Não que eles sejam irrefutáveis, tá ligado? Mas, assim, ao longo da minha vida, cara, eu tive conversa suficiente com pessoas o suficiente e já tive, assim, retorno positivo o suficiente de pessoas variadas o suficiente para me convencer que eu consigo fazer com que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer, né? E quando eu digo assim, entendo o que eu estou querendo dizer, de maneira nenhuma quer dizer que eu acho que a pessoa que não me entendeu é porque ela é burra, mas é porque, cara, se fazer compreender é dificílimo, tá ligado? Dificílimo. Eu sei o quanto trabalho que dá para tu conseguir transmitir uma ideia assim, na intensidade que tu quer, com o propósito que tu quer, com a intenção que tu quer, com o objetivo que tu quer. Por isso que os meus programas são gigantescos, porque eu realmente acho que para fazer algo assim, tem que fazer nessas condições, tá ligado? Justamente por isso que eu falei que, ó, na vida real, nas conversações presenciais, eu acho que eu faço um trabalho pior de comunicação do que eu faço num programa sem contexto, por exemplo. Porque na vida real, eu acabo... Pra começar, eu sou muito influenciado pelo mundo na minha volta também, tá ligado? Eu não sou uma pessoa protegida, blindada com uma armadura, né? Temos, tipo, cada um de nós tem certas proteções, né? Mas as nossas próprias proteções são limitadas. Estamos sujeitos, né, ao mundo na nossa volta, não só na parte física e tudo mais, mas na parte espiritual, que vocês sabem que eu sempre tô levando em consideração, tá ligado? Então, interações
com outras pessoas. Não só vai ter isso, vai ter outra pessoa comigo ali conduzindo essa conversa, conduzindo as energias e conduzindo os ânimos, né, de como aquilo ali vai estar fluindo. Só que também várias vezes eu faço esse processo que eu falei para vocês, ó. Eu tento encurtar, sabe, justamente porque a pessoa vai querer falar de volta, não vai ser eu falando sozinho, então eu tento encurtar, tento pular, só que várias vezes, sem querer, sabe, eu acabo atrofiando meus próprios discursos, sabe, eu tipo assim, não, se eu tentar explicar tudo que me leva a acreditar nas coisas que eu acredito dessa maneira, a pessoa vai, ou ela vai perder interesse, ou ela vai achar que eu tô subestimando a inteligência dela, mas é justamente como eu falei, cara, não é isso não, real não é isso não. É porque eu sei que, tipo assim, olha só, até eu, cara, eu quando eu tô ouvindo outra pessoa, cara, se a pessoa não se fazer compreender, eu não vou te entender, sabe? Eu não vivo dentro da cabeça do outro ser humano. Eu não sei necessariamente o que ele quer dizer com cada uma das coisas que ele vai falar. E quanto mais contextualização ele me der, sabe? Quanto mais ele informar como que ele se sentia, como que ele percebeu as coisas, como que ele se recorda, como que ele se lembra, o que ele busca, o que ele quer, né? E é claro que também tem todas as outras questões que são sobre todas as mensagens, assim, subliminares ou até a parte assim, de ocultar, né, e manipular, mentir, tem outras coisas muito mais complexas. Então, tipo assim, cara, entender o que a pessoa tá dizendo no final no final dela ter falado durante 1 hora e meia, 2 horas, o que essa pessoa queria dizer? O que esse ser humano queria dizer depois de ter ficado um tempão falando, né? Na frente de outras pessoas. Enfim, como eu falei, vai ser um programa sem contexto, sabe? Eu vou trazer um monte de doideira, né? E daí, mas iniciado por essa pauta, com essa reunião com esses meus amigos, que inicialmente a nossa separação tem esse cunho político, sabe? Dessa polarização, porque são essas coisas, tá ligado? Por isso que eu acho que é até mais difícil solucionar esse âmbito da polarização, porque eu não acho nem que é uma polarização só na esfera da partidária, não acho que é uma polarização PT ou contra anti-PT, sabe? Essa era uma ingenuidade nossa até em 2018, que a gente achava que era simples assim. Só que conforme o tempo foi passando, cara, infelizmente eu vi que o buraco está ainda mais embaixo. E daí, assim, cara, também isso faz com que eu adeque a minha própria política de comunicação, tá ligado? Basicamente eu vi, cara, que várias lógicas, várias políticas, várias ideologias, várias formas de pensar, de se expressar, que o Bolsonaro já propagava antes da eleição dele. É evidente que essas coisas se expandiram, ganharam força, foram até normalizadas, tá ligado? Foram até normalizadas. E eu, né, democraticamente, politicamente, discordo dessas coisas, sabe? E várias dessas coisas são isso, são os temas variados, cara, amplamente assim. Mas olha, quem escutou, sei lá, 5 programas sem contexto, tu já vai ter ouvido o suficiente para ver eu criticando coisas que essa, tipo, parte das pessoas estão se identificando politicamente, tá ligado? Parte das pessoas do Brasil, uma grande parte, sabe, estão se identificando politicamente. Tanto, né, esse meu amigo que é mais bolsonarista, eu nem cheguei a explicar muito sobre a questão do outro amigo, né? É que como eu não tô jogando tão pessoal, né? Mas o outro amigo que eu fiquei falando durante 1 ano a mais, né? Até para ver como essas coisas assim, eu acho que até os posicionamentos que as pessoas estão na política ainda evidenciam como realmente esse fenômeno da polarização acontece, sabe? Esse amigo que a gente conseguiu se manter no nosso círculo de comunicação virtual, a gente nem se viu mais pessoalmente, basicamente, desde que o Bolsonaro foi eleito, tá ligado? Mas esse outro amigo que eu fiquei mais 1 ano me comunicando virtualmente com ele ainda, ele não era bolsonarista, mas ele é o tipo de cara que votou no Bolsonaro, porque pra ele, assim, simplificando muito o que ele pensa, tipo, qualquer coisa era melhor que o PT, tudo é justo pra tirar o PT do poder, e qualquer pessoa que já escuta o que eu falo aqui já viu falando coisas contrárias, tá ligado? Não, eu não acho que qualquer coisa é boa pra tirar o PT, inclusive, conforme chegar o governo Lula vai fazer muito mais sentido e terá muito mais impacto críticas ao governo Lula, mas assim, cara, até na hora de criticar o Lula, eu não vou criticar o Lula e eu não vou criticar a suposta, assim, esquerda, tá ligado, que vai estar no poder sobre a ótica, assim, bolsonarista, tá ligado? Eu vou criticar sobre as coisas reais, os problemas reais, né, que vem com esse tipo de governança e com esse tipo de governo populista que eu acho que pode ser muito pior que populista, tá ligado? Realmente acho que o governo do Lula pode ser bem mais bolsonarista do que as pessoas estão imaginando, né? E, enfim, mas eu vou esperar acontecer para poder falar essas coisas, né? Mas quando acontecer eu vou poder comentar. Só que, enfim, só que no presente momento, cara, o Bolsonaro ainda é o presidente e as ideologias, os raciocínios do Bolsonaro ainda tem poder, tá ligado? Então, tipo assim, esse outro amigo meu aí, cara,
a gente conseguiu se tolerar, digamos assim, por mais algum ano, e ele também achava a mesma coisa, ele achava que eu estava contrariando ele só por causa, assim, de essa ideologia, tipo, não, tudo que eu falar, o Renan vai vir fazer oposição porque ele acha que ele precisa fazer. E eu falei pra eles, cara, olha, infelizmente, se é isso que vocês achavam, cara, o buraco é muito mais embaixo. Eu tava divergindo com vocês naquela época, porque eu realmente discordo essencialmente de quase tudo, cara, tipo, de quase tudo mesmo, não é tipo assim, e daí todos nós vamos ter que ter maturidade para conviver assim, tá ligado? Eu vou aceitar que vocês enxerguem o mundo sobre uma ótica muito diferente da minha, só que vocês vão ter que aceitar que a minha ótica de mundo é muito diferente da de vocês, tá ligado? Muito diferente da de vocês mesmo, e com razões, com motivações. E se tu não dá razão para minhas motivações, se tu não achar que meus argumentos fazem sentido, tudo bem, cara, tudo bem, né? Mas agora eu vou ter que defender essas coisas, sabe? Eu vou ter que defender essas coisas porque, cara, foi assim que eu aprendi a viver a minha vida, sabe? Essa aqui eu vou aproveitar para entrar num caráter, ser mais pessoal também, que são alguns temas que fazia. Tipo, eu já devo ter mencionado em alguns programas sem contexto, mas já que eu tô entrando em assuntos que eu me lembro desses temas, vamos voltar a tudo, sabe? Mais uma vez, porque, né? Eu tô atualizando uma nova versão de coisa que eu já tinha compartilhado, provavelmente, quem sabe eu vá até mais adiante, sabe? Supondo que eu continue da onde eu tinha parado, em vez de começar desde o começo, né? Mas o que eu tô falando tudo com isso, sabe? É que hoje em dia tem uma compreensão da onde que veio até essa minha personalidade, tá ligado? E também, cara, olha, saibam que, pareando tudo que eu tô falando, eu não desconsidero todo o caráter, assim, espiritual, esotérico da parada, só que eu realmente não me considero apto a ler essas coisas e depois transmitir pros outros, assim, de uma maneira, sabe, convincente, tá ligado? Então eu prefiro simplesmente dizer a parte racional, interpretativa de onde que eu consigo enxergar, sabe? Fazendo essa análise de quem eu sou mesmo, de como que eu vivi e como eu me tornei, sabe? Como a gente tem as características, sabe? Que te definem. Porque alguma coisa na tua vida fez tu ser como tu é, tá ligado? E quando eu digo alguma coisa, na verdade, são múltiplas coisas, sabe? E eu sendo uma pessoa altamente questionadora, e eu acreditando na lógica de construção social, que é engraçado que eu vejo que, tipo assim, esse termo, até onde eu sei, era predominantemente nas áreas de esquerda, mas aparentemente hoje em dia as pessoas ditas de esquerda ignoram por completo esse contexto em vários momentos, sabe? Eu acho assim, tipo, hoje em dia eu não fico mais surpreso, porque eu já entendi que é isso que acontece mesmo, tá ligado? É normal que de 10 em 10 anos o que era conhecido como esquerda e direita pode estar completamente diferente, então, né? Por isso que eu fico distante dessas nomenclaturas simplistas e prefiro discutir sobre os conceitos de forma mais abrangente, porque daí tu pode realmente apontar, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu acho que funciona, isso eu acho que funciona, porque senão, né, fica no raso, fica no negócio que nem progride, né? Mas o que seria essa construção social, caralho? Construção social é a lógica de que, né, mais importante do que tu ser um ser humano e de que tu ser qualquer etnia, qualquer gênero, é a cultura que tu está inserido, tá ligado? Mais determinante sobre quem que tu vai ser, como que tu vai falar, como que tu vai se portar, o que tu vai desejar e o que tu vai perseguir, mais importante do que, tipo, do que tu ser um ser humano, tu ser um homem, tu ser uma mulher, tu ser de ascendência celta, de ascendência africana, de ascendência asiática, enfim. Mais importante de qualquer uma dessas questões biológicas, genéticas, é a cultura. Isso é o âmago a ideia da construção social. E eu acredito nela, tá ligado? Eu acredito nela, eu sou convicto nela, porque é o que dá pra se observar, tá ligado? Qualquer criança, tipo, tu pega uma criança de qualquer etnia e cria ela em qualquer lugar do mundo, ela será adequada àquele ambiente. E como eu falei para vocês, eu não desconsidero o caráter espiritual, e eu sei que pode ter muitas outras questões, e inclusive eu vou me usar até como exemplo para ir contra essa própria lógica de construção social. Aí já vai ficar assim, o cara tá achando que ele é especial. Não, cara, é simplesmente porque assim, imaginem que eu conheci essa ideia de construção social, e eu pensei assim, caralho, faz todo sentido, nós somos, a sociedade que a gente está nos cria para ser o que nós somos. Entendi, só que depois eu comecei a refletir para mim mesmo essa lógica e eu via quanto que estava sendo difícil identificar certas coisas a meu próprio respeito, tá ligado? E algumas coisas que você, para quem acompanha os programas, eu vou ter que refrescar a memória porque são coisas que eu mencionei há muito tempo atrás. Mas sei lá, vocês devem ter notado, por exemplo, que eu não ligo para futebol, né? A gente tá no meio da Copa do Mundo e até o presente momento eu não tinha mencionado esse fato, né? Sabe por quê? Porque realmente eu não ligo, eu não me importo nem um pouco com o espetáculo, né, do futebol, com o esporte do futebol,
não me atrai de maneira alguma, sabe? E demorou muito tempo para eu ser essa pessoa que fala isso aqui, tá ligado? Demorou muito tempo, justamente porque a ideia de ser brasileiro e não gostar de futebol, sabe, praticamente era não existente na vida e dentro da minha própria casa, tá ligado? O meu pai gosta muito de futebol, o meu pai é colorado, assim, fanático, ele gosta de assistir jogo de futebol, quando ele, né, até meus 13 anos meu pai morou comigo dentro da minha casa, né, depois disso ele e minha mãe se separaram e tudo mais, mas até meus 13 anos eu tinha a imagem mental do meu pai assistindo jogos de futebol, né, e inclusive, durante a minha infância, principalmente, eu tentei assistir futebol. Tentei gostar de futebol. Sentei do lado dele para assistir futebol e eu nunca me envolvi minimamente. Tipo, sabe o que é? Não é nem é minimamente mesmo, sabe? O que eu tô falando aqui é só para vocês entenderem, sabe? O argumento que eu tô dando e porque como até isso para mim era conflitante. Aí vai dizer, Renan, só porque tu não gosta de futebol, tu acha que tu é uma exceção. Não, pera aí, esse é um exemplo da parada, sabe? É um exemplo só, né? Se eu acredito que a construção social essa é uma parada assim, por que diabos, quando tu nasce em certas culturas predominantes, sabe, mesmo assim que tu queira, mesmo que tu busque se identificar com algo que, tipo assim, cara, era assim, não podia ser mais próximo do que o meu pai, tá ligado? Assim, é o meu pai gostando de um esporte, se eu gostasse daquele esporte, a gente teria aquele vínculo natural que eu ouço da boca de quase todos os brasileiros, sabe? Quase todos os brasileiros, se tu perguntar pra eles de onde vem a paixão do esporte, ou paixão por futebol especificamente, eles vão atribuir aos pais, é um vínculo que eles têm, enfim, cara, essa história é hegemônica quase, sabe? Acontece muito nesse país, né? Isso das pessoas que têm pai, né? Mas enfim, aí tem tudo isso daí. E daí, e pra mim não rolou, tá ligado? Pra mim não rolou, então esse daí é um exemplo, né? E daí eu posso falar pra outras coisas também, como por exemplo, assim, até a cultura cristã, tá ligado? Qualquer pessoa que já escutou os programas sem contexto sabe que eu não sou uma pessoa cristã, tá ligado? E daí, né, eu também não sei como é que, tipo assim, né, eu só sei como é que é a minha, tipo, a minha visão de mim sobre mim mesmo, tá ligado? Então, eu realmente não sei como é que pessoas muito fervorosas religiosamente pro lado da cristandade, né, me enxerguem, sabe? Eu não sei se tem alguém da minha audiência que é cristão, né? Tipo assim, no sentido assim, de frequentar mesmo a igreja e tudo mais, se ele consegue perceber as críticas que eu falo à cultura católica, e tipo assim, quando eu digo que ele que ele consegue perceber, nem é que ele me dá razão, nem que ele fala, não, esse cara tá completamente certo, mas ele consegue ouvir, ele consegue entender que a minha intenção com aquelas críticas é de uma transformação positiva, sabe? Ou se qualquer pessoa que é muito fervorosa religiosamente, né, vai me escutar e automaticamente a opinião dela sobre mim é que eu sou, tipo assim, uma pessoa ruim ou anticristo, sabe? Ou propagando mensagens anticristãs, eu não sei como é que, tipo, o grau de tolerância a críticas, enfim, porque, né, é outra coisa assim como eu tenho divergências essenciais com a figura do Bolsonaro e com o bolsonarismo, eu também tenho divergências essenciais com a doutrina cristã e a doutrina bíblica, sabe? Tem várias coisas assim que quem ouviu os programas aqui sabem que eu não condeno certas coisas condenadas pela Bíblia e eu santifico, né? Respeito, admiro várias coisas que a Bíblia de fato condena, né? Então é um bagulho assim que, cara, não é perseguição, sabe? É sendo honesto, sendo sincero, sabe? Sendo democrático, sendo político, para poder coexistir num estado majoritariamente cristão e ainda assim me sentir uma pessoa livre, eu tenho que estabelecer aonde que tem as divergências, sabe? Tipo assim, eu não posso ver assim, é isso que a maioria das pessoas cristãs acham, ou não digo a maioria, mas enfim, um grupo cristão relevante de pessoas acredita em certas coisas, eu acredito o completo oposto e eu vou ficar calado, tá ligado? Então assim, e essa é outra questão que honestamente eu não sei por que eu sou assim, sabe? E mais uma vez eu já expliquei que é evidente que uma das razões é que nem minha mãe nem meu pai são cristãos, né? Eles são assim, os dois são. O meu pai, muito menos, né? Meu pai, como eu já estabeleci em alguns programas, praticamente agnóstico, eu diria, né? Mas a minha mãe, ela tem bastante do cristianismo cultural, sabe? Tipo assim, a figura de Jesus Cristo, por exemplo, ela não. Ela não, tipo assim, ela não tem problema nenhum, sabe? Ela gosta da imagem de Jesus Cristo, no caso, né? Do nome de Jesus Cristo. Tipo, o nome de Jesus Cristo até eu falo bastante, e não é tipo assim, pra sacanear, sabe? Não é pra desrespeitar, não. Né? Então, essa parte do cristianismo cultural pegou em mim também, sabe? Né? Não é a figura de Jesus que eu tenho aversão, não é ele em si, enquanto indivíduo, talvez, sabe? Ou quanto ideal, melhor ainda, né? Que
me atrapalha na lógica. Realmente é parte da doutrina que eu considero, assim, ultrapassada, que eu considero arcaica, retrógrada e que precisa ser revista, tá ligado? Algo, inclusive, vários cristãos tentaram fazer ao longo da história da igreja várias vezes, né? Mas o ponto é que, assim, provavelmente pelos meus pais não serem cristãos e a minha mãe, como eu disse, ela tinha esse cristianismo cultural, mas minha mãe, quando eu era criança, né, na minha infância, eu me lembro dela está mais vinculado ao cristianismo. Depois nós todos conhecemos o Batuque, né? A Umbanda e tudo mais. E a Umbanda, Quimbanda, né? As linhas aqui do sul do Brasil, né? A nação e tudo mais. E daí eu me tornei, inclusive, durante uma parte da minha vida, eu me considerei uma pessoa, assim, religiosa para as religiões de matriz africana, né? Fui filho de santos e tudo mais. Ocasionalmente ainda frequento, mas não sou mais, assim, um religioso ativo nesse momento, né? Então, né? Não me considero uma pessoa espiritualizada, como vocês bem sabem, mas não me considero uma pessoa religiosa. Só que de maneira alguma, tipo assim, tipo, comparado ao grosso do brasileiro, é evidente que eu tenho uma grande divergência com o cristianismo cultural muito maior, sabe? Muito, muito maior do que a maioria das pessoas. Com a minha visão sobre o aborto, com a minha visão sobre as drogas, né? Sobre as substâncias psicodélicas, com a minha visão até sobre. Tipo assim, tem coisas assim mais avançadas e mais complexas, tá ligado? Mas assim, várias das coisas que eu consigo, tipo, algumas coisas que eu posso não menos polêmicas, mas são bem claras, né? A doutrina bíblica, eu tô falando assim, baseado no que eu ouvi pastores falando. Se eles estão interpretando errado a Bíblia, eu já não sei. Mas de acordo com esses pastores, assim, sabe? A doutrina bíblica condena a comunicação com os mortos, né? Que a comunicação com os mortos, cara, é o culto aos ancestrais. E o culto aos ancestrais é o princípio de quase todas as religiões xamânicas e tribais, tá ligado? E elas, porque basicamente, sim, o que eu quero dizer com isso? E até assim, o espiritismo, que não é xamânico nem tribal, mas o espiritismo também tem o culto ancestral, né? Nas religiões de matriz africana também tem o culto ancestral, e em várias outras religiões existe essa lógica de se comunicar com os mortos, especificamente os ancestrais, tá ligado? Então, assim, e a religião bíblica especificamente condena a adoração a qualquer ser, né, divino que não seja o Deus bíblico, né? O Deus bíblico que pode ter nomes diversos se for no cristianismo, no islamismo ou no judaísmo, tá ligado? Eles condenam especificamente isso. E mais uma vez, né, tem um passado de matriz afro-brasileira. Eu entendo que não tem, tipo assim, não tem como eu respeitar o que acontece dentro de uma terreira e respeitar esse mandamento da Bíblia da mesma forma, sabe? Uma das coisas eu não acredito. Ou eu não acredito que é errado cultuar, sabe? De maneira divina, de maneira sagrada, mostrar reverência a seres que se identificam com outros nomes, ou, tipo, eu acho que é errado cultuar esses seres, tá ligado? Porque eu não posso ir nos dois lugares. E como eu sempre me identifiquei mais, né, me senti melhor, me senti mais, assim, eu não digo nem eu compreendido, mas eu senti que estava num lugar que pra mim fazia sentido, sabe? Eu estar ali fazia sentido, eu mostrar aquela reverência, eu buscar aquele aprendizado nesses espaços, né? Nos lugares conhecidos como terreiras, por exemplo. Então, cara, eu não tenho como ver essas coisas acharradas, então eu tenho que divergir com esse cristianismo cultural, sabe? Eu tenho que divergir, eu tenho que dizer assim, bom, eu não acho que eu estou cultuando algo errado, sabe? Eu não acho que eu estou fazendo algo que Deus está envergonhado, porque, né, eu tenho outra visão cosmológica da parada, sabe? É outra visão cosmológica da parada. Então, é só outro exemplo de por que eu não entendo muito bem dessa construção social. E eu disse que nesse caso aqui é um pouco mais fácil, né? Porque nenhum dos meus pais foram fervorosos religiosos, nenhum dos dois tentou me colocar dentro de uma igreja, digamos assim, né? E ao longo da minha vida, daí, por razões diversas e complexas, variadas, eu acabei também nunca a me voltando para a religião cristã, né? E daí, politicamente, por outras razões, eu me mantive fora dela, digamos assim, sabe? Daí é outra coisa que eu posso apontar nessa questão de construção social que não me adequei muito bem. Enfim, cara, e daí eu poderia citar vários outros exemplos, tá ligado? A verdade é que tem várias coisas assim que culturalmente, sabe? Culturalmente são aceitas por mais brasileiros do que eu aceitei. E mais uma vez, cara, mais uma vez eu acho que nesse programa eu não tinha dito isso, mas agora eu vou destacar. Cara, isso aqui também não tem nada a ver com achar que por eu gostar de coisas diferentes eu sou melhor que os outros. Não, a única coisa que eu sei é que eu sou diferente, e quando eu digo diferente, não é diferente especial, né? Mas eu também vou restabelecer aquela narrativa do bullying, porque é isso que meu raciocínio vai avançar agora, tá ligado? Porque eu sei que, tipo assim, eu sabia que eu não tinha gostos que a maioria se adequava.
E os outros também sabiam isso. E a resposta do mundo a isso durante a minha infância era hostilização, tá ligado? Era hostilização, né? Quem quiser saber mais aprofundadamente, já contei capítulos, contei detalhes, contei eventos sobre isso. Dedicado a essa história do bullying, e eu, tipo assim, eu sempre me lembro dessa história, tá ligado? É que eu não fico falando dela sempre, porque eu já mencionei uma vez, né? Eu não vou ficar repetindo a narrativa. Só que eu sei que isso também foi uma das, tipo, da minha construção social individual, tá ligado? Isso fez parte, tá ligado? Isso fez parte porque eu comecei a perceber que, assim, para os outros era muito ruim o fato de que eu não gostava exatamente das mesmas coisas que eles gostavam. Para mim não era ruim, sabe? Para mim não tinha problema nenhum, porque eu tava acostumado, tá ligado? Tava acostumado que as coisas que eu gosto os outros não iam gostar. Só que o resto do mundo não se dava muito bem com essa ideia mesmo, tá ligado? O resto do mundo, a reação deles ao descobrirem que eu gostava de coisas que eles não conheciam, ou achavam interessante coisas que eles não achavam maneira, era de achar estranho, era de desprezar. E, cara, isso daí, como eu falei, essa foi a minha experiência da minha infância, tá ligado? E eu tenho noção o suficiente para entender que isso seriam coisas que deveriam ter me definido psicologicamente, tá ligado? E, de certa forma, me definiram no começo da minha vida, sabe? Eu noto que, por eu ter essa noção dentro de mim de que as pessoas não iam aprovar os meus gostos, eu permitia eu existir em relacionamentos que eu considero ser abusivos, tá ligado? Eu acho que eu já mencionei isso aqui alguma vez também, mas vamos reiterar a história, né? Os meus núcleos de amigos do ensino fundamental, eu sentia que eles ficavam assim, me sacaneando de graça, sabe? Tipo assim, os meus dois amigos mais próximos do ensino fundamental, eu acredito que na nossa relação, né, nas dinâmicas de poder e dinâmicas de grupo, era mais comum que eles me zoassem, eles me provocassem de forma até gratuita, e olha só, eu não me lembro que era provocado por mim, tá ligado? Honestamente, cara, assim, ó, aí não sei se foi meu cérebro que ocultou essa formação pra eu montar uma narrativa diferente, mas quando eu me recordo, eu me lembro assim, eu me lembro desses dois amigos meus constantemente me zoando, ou pelo meu jeito, ou pela minha forma de falar, ou por eu não ser tão, assim, descolado, sabe? Usando esse termo que já é brega por si só, né? Já é brega por si só pra ver como de fato eu não sou descolado, né? Então, por eu não ser descolado que nem eles, então eles já me impressionavam lá, né? Isso que eles eram os meus amigos. E eu enxergava eles como meus amigos, só que eu também não gostava disso. Só que eu não tinha autoestima o suficiente e nem sabia como que eu podia articular para dizer que aquela relação continuaria de outra forma, sabe? Tipo assim, para dizer que eu gosto desse relacionamento, eu quero me manter nessa amizade, só que ela não vai continuar assim, porque assim, a questão é assim que eu não gosto de viver nessas dinâmicas, no estilo assim que, tipo, não é porque, se a pessoa te usou ela de volta, sabe? Eu prefiro não usar ninguém, tá ligado? Então, mas eu também não quero ser provocado gratuitamente, eu não quero ser ofendido, né? Porque esses meus amigos me ofendiam esteticamente e tudo mais, como eu falei, pelo meu jeito, e eles me recriminavam, sabe? Por várias coisas, cara, por coisas variadas, assim, de gosto, sabe? De forma de expressar, de forma de agir, de preferências e tudo mais. Então, isso deu acontecer regularmente. As minhas amigas mulheres desse grupo, que também era um grupo que se estendia, era dividido entre meninas e meninos, mas coexistia um grupo maior, né? As meninas também me zoavam, mas como eu passava mais tempo com os rapazes deles, era mais marcante isso, tá ligado? E isso daí se estendeu no meu primeiro namoro, né? Mais uma vez, olha, só quem viveu sabe, entendeu? Quem não quer acreditar em mim, quem achar que isso foi diferente, mas na minha ótica, sim, eu acho que o meu primeiro namoro foi vivido pela essa mesma maneira, sabe? Eu acho que por eu ter medo de ficar sozinho, por eu ter insegurança com a minha aparência e tudo mais, outros padrões que eu já vi acontecendo com outros homens, tá ligado? E outras mulheres também, né? Que do meu ponto de vista é um ponto de vista masculino, né? Mas é aquela ideia de que a pessoa é muito insegura e ela aceita ser maltratada, ela aceita ser desrespeitada, ela aceita várias coisas que uma pessoa com maior autoestima, que entende que tá rolando um abuso ali, né? Tá rolando uma mal interação de poder, né? Tá se tornando um regime de opressão, a pessoa sabe se proteger, né? Então eu acho que até os meus 15 anos eu não sabia, tá ligado? Aí também, mais uma vez, tem aquela questão que eu, muito tempo atrás, tinha estabelecido que meus 15 anos de idade, no final do meu primeiro namoro, eu entrei naquilo que eu defini como minha primeira depressão, sabe? Autodiagnosticada, talvez a ideia de tristeza na minha vida já existia antes, e eu com certeza acredito que sim, né? Mas eu acredito que esse foi um momento, assim, o primeiro momento na minha vida que eu tive sintomas mais claros, sabe? De, sei lá, de não conseguir ir pro colégio, de começar a chorar no meio da sala de aula, né? Por causa da minha vida pessoal, no caso, de
não ter vontade de me alimentar, de ter muita tristeza, de ter pensamentos suicidas que eu repeli com a ideia de que eu não podia magoar minha mãe, né? Todas essas coisas eu também escrevi com detalhes e tudo mais em outros programas sem contexto lá do começo, né? Que por alguma razão eu queria... Enfim, hoje em dia eu já acho curioso, esse projeto já durou o suficiente para eu achar curioso as minhas decisões do passado e ficar, o que eu tava na cabeça, né? Mas enfim, então é isso daí, tá ligado? Então foi nesses 15 anos que eu tive essa depressão, cara, e eu acho que dos meus 15 até os 19 anos eu passaria por uma transformação gigantesca, que é evidente, tipo assim, a maioria dos adolescentes, dos jovens deveriam identificar essa fase na tua vida, tá ligado? Honestamente, que se tu que tá me ouvindo, tu já tem mais de 19 anos de idade e tu não consegue pensar, bah, entre os meus 15 e os 19 eu mudei pra caralho, ressignifiquei várias coisas, eu aprendi sobre a vida, sobre o mundo, tipo, e não que tu virou um gênio, mas é que, tipo assim, eu sei várias das coisas que eu acreditava até os meus 15 anos, e quando chegou nos meus 19 anos, muitas, cara, sem exagero, sabe? Tipo assim, praticamente tudo que eu acreditava eu já não acreditava mais, e eu já sabia a respeito de várias coisas que eu sequer tinha me perguntado ainda, sabe? Então, assim, essa é a minha primeira fossa emocional. Depois que eu tivesse forças, né, para reagir, eu, tipo, começaria a ser o Renan de hoje em dia, que eu tenho construído diariamente, incessantemente, desde os meus 19 anos. Então, já estou 10 anos continuando o trabalho que foi iniciado pelo Renan de 15, né? Mas o Renan de 15 estava morrendo e renascendo, no Renan de 19 era o renascimento, tá ligado? E agora eu sou aquele mesmo Renan, só que constante, o famoso inconstante evolução, né? Então, é isso que está acontecendo para mim em vários pontos, né? Em várias questões. O que eu estava falando? Por que eu comecei a falar de tudo isso? Deixa eu ver se eu consigo fazer meus raciocínios ir para trás, né? A construção social. Enfim, então, essa daí é outra coisa, tá ligado? E uma coisa também que daí foi nesse momento, sabe? Entre os meus 15 aos 19 anos que eu ia começar a reagir sobre essa outra construção social que poderia ter me marcado eternamente. Inclusive, a maioria das pessoas que só me conheceram depois de adulto, não conhece essa construção social da minha infância, sabe? Inclusive, eu notei que várias vezes pessoas que me conhecem por muito tempo não levam em consideração isso, e é evidente que eles não vão levar. É evidente que eles não vão levar porque, né, eles não viveram a minha vida, eles não se lembram pelo que eu passei, eles não se lembram as coisas que me marcaram, tá ligado? Então é evidente que de vez em quando a gente tem que lembrar as pessoas da nossa volta de certas coisas, sabe? Porque essa daí é um negócio assim que eu sei que deve estar muito difícil para as pessoas me entender, né? Porque eu tô fazendo assim eu sinto que eu tô misturando várias coisas ao mesmo tempo e eu acho que no final da história isso vai fazer um sentido de uma maneira surpreendente. Mas vamos ver se eu vou conseguir, né? Mas basicamente, cara, todas as minhas relações que eu construí a partir dos meus 17 anos, sabe? Não digo a partir dos 15, mas a partir dos 15 eu me liguei que as coisas precisavam mudar, sabe? Eu me liguei, tipo assim, não, meus novos amigos, né? As relações vão ser diferentes. Novas namoradas, as relações vão ser diferentes. Até eu conseguir botar isso em prática e demorou um pouco mais. Só que então assim, a partir dos meus 17 anos, cara, as minhas relações já eram construídas. Era construídas sobre outra ótica, sabe? Tanto é que vários desses meus amigos que até hoje em dia eu tenho contato, alguns eu não tenho mais contato, né? Alguns eu me afastei, né? Definitivamente, digamos assim, ou nunca se sabe, né? Agora vai ser definitivamente ou não, mas eles têm uma imagem totalmente diferente do Renan da minha infância, Renan da minha adolescência, porque eles sequer conheceram aquele Renan, e além deles não terem conhecido, sabe, realmente a encarnação do Renan que eles conheceram não tinha mais aquelas características, tá ligado? E o que eu quero dizer com isso? Daí, Darby, meu gato chegou da chuva aqui miando, deixa eu ver se tem ração pra ele. Vou botar um pouco de ração aqui, vocês vão ouvir uns barulhinhos, mas eu vou fazer o quê? Eu não quero parar e nem perder, perder a linha de raciocínio e perder o ânimo nesse momento, né? Mas enfim, agora eu perdi a linha de raciocínio, mas eu vou conseguir recuperar, eu acredito em mim. Assim, relacionamentos, né? Enfim, eu nunca mais ia me permitir entrar numa dinâmica de grupo, nem individual, né? Mas uma dinâmica de grupo que nem era antes, sabe? E daí, cara, e esses mecanismos, como e quando que eles foram instalados em mim, eu não sei. Mas basicamente, assim, naturalmente, os novos grupos que eu me inseria e me mantinha inserido, sabe? Não era assim a dinâmica, tá ligado? As pessoas não me zoavam, não me desrespeitavam, e eu sabia estabelecer limites, né? Eu sabia
Assim, e quando eu digo assim, estabelecer limites, cara, nem todas as vezes precisava ser assim, para, eu não quero que tu fale assim comigo, sabe? Isso daí é o extremo, digamos assim, sabe? Eu sabia estabelecer limites através da própria conversação, tá ligado? Sei lá, porque eu sabia me expressar, eu sabia me comunicar, eu sabia provocar, eu sabia o famoso devolver à altura, né? E é evidente que, tipo assim, tudo com um certo respeito, tá ligado? Eu me considero uma pessoa, assim, bem... sabe, eu não, tipo, mais do que me considerar, eu sei que eu não vou assumir uma postura de opressão com uma pessoa, tá ligado? Justamente porque eu sei como é que é ser o oprimido numa relação, e quando eu digo oprimido, cara, isso não é a expressão utilizada em vários, assim, movimentos populares, e até eu uso pra falar, assim, do coletivo, sabe? Eu tô falando assim, não, opressão numa dinâmica que basicamente, assim, o que é uma opressão numa dinâmica? É o cara que está sendo xingado, que está sendo ofendido. Sabe, todo mundo que sabe quem está sendo oprimido, sabe quando tem alguém xingando e outra pessoa olhando para baixo, assim, sabe? Então, essa sim é a dinâmica de opressão, sabe? Então, cara, eu sei que eu não gosto de ser a pessoa que tá, tipo assim, falando as coisas para constranger a pessoa, tipo assim, depois eu vou esclarecer o que eu quero dizer com isso, porque eu gosto de constranger as pessoas quando eu acho que tem contexto. Mas eu quero dizer assim, a pessoa que está neutra, ou que ela está sendo agradável comigo, eu não gosto de responder a agradabilidade dela, sabe? A gentileza, a boa postura e tudo mais, com grosseria, com patada, com ordens, sabe? Gritando e xingando e falando, sabe? Com uma prepotência, com uma arrogância, que, né? Mas agora... Uma coisa que eu descobri daí, tipo, daí eu não sei quando que eu descobri, tá ligado? Eu não sei quem me ensinou, ou se eu descobri sozinho, ou se eu descobri de várias fontes e entendi, né? É que tem várias pessoas, cara, que elas são escrotas, elas querem ser escrotas contigo, elas querem te colocar pra baixo, né? E não tem nada de errado tu, tipo, né, devolver a altura, não tem nada de errado, tu vê que a pessoa quer te intimidar com palavras ou com expressões, isso tu sabe se defender, né? E eu sempre soube me defender na questão das palavras. E o ponto é que, tipo assim, isso eu tô falando até pra gente de fora, mas de falando pra dinâmicas de grupo mesmo, trazer um pouco desses cenários mais ásperos, né? Com as amizades mesmo que eu cultivei, sabe? É simples assim que, tipo assim, eu não ia deixar... os amigos que me provocam, eu provoco de volta, sabe? Os amigos que me zoam de volta. Os amigos que me xingam de volta. E não rola uma hierarquização, tá ligado? Ninguém acha que tá intocável, digamos assim, sabe? Então, na minha postura, cara, na minha forma que eu enxergo a questão, isso não quer dizer que eu não possa ter sido grosseiro, que eu não possa ter ofendido algum amigo meu ao longo desses anos, sabe? Que eu não possa ter decepcionado alguém, não posso ter desapontado. É evidente que esse capítulo desse tipo deve ter acontecido, e alguns eu me lembro bem que aconteceu, só que vários, assim, cara, honestamente eu não posso dizer assim. Eu me lembro de muitos capítulos que eu falei uma coisa que eu não gosto. Só que daí se tu perguntar por que eu falei, eu sei o que aconteceu, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, não é como se do nada eu me levanto e xingo alguém que tá quieto, sabe? Não, nunca é assim. Talvez eu acabo indo mais longe do que a pessoa estava indo, né? Aí a gente teria que fazer uma recapitulação muito profunda, mas honestamente eu acho que, sabe, eu não me enxergo como uma pessoa assim injusta, tá ligado? Eu não me sinto que eu sou uma pessoa assim, aqui eu vou me levantar e vou chutar quem tá quieto, vou chutar quem tá caído, tá ligado? Só que agora, de vez em quando a pessoa do outro lado tá procurando encrenca, tá querendo me ofender, tá querendo me incomodar. E eu vou tipo assim, não, peraí, essa pessoa quer me provocar. Eu estou me sentindo provocado. Vamos ver o que acontece. E daí ela tá agindo como se eu fosse pão no cu, como se eu fosse filho da puta, tá ligado? Então, assim, eu realmente acredito que eu... não sei exatamente por quê, tá ligado? Foi outra coisa que difere da minha construção social, sabe? A minha infância e a minha juventude me levaria a ser uma pessoa que tá acostumada realmente com relacionamentos sem limites, tá ligado? Tipo assim, que eu não vou reconhecer quando eu tô sendo abusado por uma namorada, não vou reconhecer quando estou sendo abusado por um amigo, porque isso daí acontecia e eu aceitava quando eu era criança, sabe? Só que daí na minha adolescência, sabe? No início da minha vida adulta, principalmente, sabe? Jovem adulto, digamos assim, já era diferente, tá ligado? Eu já sabia, né, e tudo mais, e honestamente, cara, como eu falei, mas eu também identifico que isso daí, tipo assim, em parte, né, os meus mecanismos de defesa, que eu não tenho problema nenhum também de falar pros meus amigos de hoje em dia, né, depois de adulto e tudo mais, que eu sei que eles ainda existem, tá ligado? Eu sei que eles ainda existem, mas eu falo, olha só, se tu acha que eu tô sendo muito, assim, ríspido com as minhas palavras, grosseiro com as minhas palavras, tudo bem, eu posso dar um passo pra trás, mas daí pensa bem se não, tipo, da onde é que tá vindo isso, tá ligado? Pensa bem, será que é do nada? Será que, tipo assim, eu que tô alterando a minha voz, eu que tô alterando meus argumentos, eu que tô alterando as coisas que eu estou atacando? Ou quem sabe
Tu inicia, eu devolvo, e daí tu age como se isso não tivesse sido provocado. Porque na minha percepção, várias vezes, é assim mesmo, tá ligado? Justamente porque eu sei que tem isso. E como eu falei, cara, quando eu levo pra fora das esferas da amizade, ainda é mais evidente. Essa é uma razão já porque assim que eu tive problemas, né? Isso que eu acho que eu nunca tinha comentado. Eu não sei se eu já tinha comentado num programa sem contexto, mas é pra ficar mais prático do que eu tô falando, tá ligado? Pra ficar mais prático do que eu tô falando, assim, cara, é uma coisa assim que não demora, tipo, até na tua vida, no teu dia a dia, sabe? Se tu é uma pessoa que tem consciência até desses mecanismos de exploração e mecanismos de opressão. Tu tem consciência de quando alguém tá querendo criar uma dinâmica assim, tá ligado? Eu vou tentar ilustrar pra vocês com um bagulho pra mostrar que é bem real e acontece bem rápido, tá ligado? Teve uma vez que eu tava trabalhando daí de carteira assinada e tudo mais, né, que não tem nada a ver com escrita criativa, etc e tal, que era no supermercado, eu ia fazer um serviço como, assim, nem me lembro agora o nome da função, mas tem a ver com o balanço, tá ligado? Tem a ver com usar a maquininha de escanear código de barra e contar quantos produtos tem na loja, descobrir o que tá faltando alguma coisa, enfim, um negócio assim, né, que, tipo assim, o salário também era salário da base, tá ligado? Não era assim, né? Eu nem vou falar sobre a questão do trabalho, porque honestamente eu poderia até fazer uma certa crítica sobre o que rolou lá na parte até do trabalho. Mas como eu quero chegar a algum lugar com tudo isso que eu já falei até aqui, vamos nos manter assim na parte mesmo das relações, sabe? Aí as relações daí que não são necessariamente amizade, né? É só colega de trabalho, por exemplo. Mas assim, eu fui contratado para fazer essa função e, cara, no dia que eu fui contratado, eu não sei se eu já mencionei aqui algum programa sem contexto, mas foda-se, eu vou me repetir, que nem um velho, foda-se, né? Que daí assim, eu... Dois funcionários que eles trabalhavam no estoque do supermercado, eles colocaram um apelido em mim, né? E o apelido era assim, era Edward, né? Edward. E na época eu me lembro que um deles começou a me chamar de Edward, e daí, e eu não, tipo, não esboçava reação nenhuma, tá ligado? Porque, tipo assim, era um negócio que, digamos assim, essa é uma razão, pra começar, experimentem isso, sabe? Experimentem não rir de piadas, que também é uma coisa super política, tá ligado? Sim, quando eu não acho graça de uma piada, eu não rio dela, né? E experimente, cara, experimenta simplesmente não rir de piadas que homens, eu não sei se as mulheres reagem da mesma maneira, tá ligado? Mas experimente não rir de piadas que homens fazem simplesmente porque tu não achou engraçado, sabe? Tu não acha engraçado, tu nem precisa brigar, tu nem precisa se escabelar, né? Daí ele começou a me chamar de Edward já no primeiro dia do trabalho, né? E daí eu não falava nada, tipo assim. E daí, quando eu vi depois, uma hora ele falou assim pra mim, um dos caras que trabalhava assim lá no estoque, né? Ele disse, sabe por que eu te chamo de Edward? Daí eu perguntei, eu falei, não. Daí ele disse, não, não, eu me lembro que eu falei assim, deve ser por causa do cara do Crepúsculo. Eu falei assim pra ele. Daí ele assim, não, não, é o Edward Mãos de Tesoura. E daí, tipo assim, em primeiro lugar, não tinha nada a ver mesmo, tipo assim, tanto é que quando eu era o cara do Crepúsculo até que fazia mais sentido por causa do meu cabelo na época e tudo mais, mas o Edward Mãos de Tesouro, tipo, assim, não fazia nada a ver. Daí ele explicou aquilo lá e eu só fiquei olhando, tipo, só fiquei olhando pra ele com uma cara, daí eu falei, bah, que merda, e não falei nada, só, tipo, só falei, eu fiz um comentário assim, tá ligado? E daí, assim, nesse primeiro dia que já rolou esse tipo de interação já, esses caras, eles já faziam vários comentários que daí, olha, aí vai depender do teu grau, assim, de politização, ou, né, até de desconstrução, dependendo até de quanto tu se incomoda com essas coisas ou não, se tu vai achar que isso é importante ou não. Mas, assim, no primeiro momento, no primeiro dia que eu tava trabalhando com os caras, eles já fizeram, assim, falaram muito de abobrinha, fizeram muito de comentário que eu não... Tipo assim, cara, fizeram comentário sobre as pessoas que passavam, sobre os funcionários, sobre... Eles tinham essa... Eu vi logo de cara, no primeiro dia, que eles tinham mania de comentar sobre todo mundo, tá ligado? Eles comentavam sobre todos os homens, todas as mulheres, né? E várias vezes com comentários que, no meu ponto de vista, são comentários escrotos. E daí, assim, cara, é um bagulho assim que no primeiro momento eu já sabia, bom, esse aqui é o famoso ambiente de trabalho, tá ligado? Esses caras já trabalham provavelmente há um bom tempo aqui, dificilmente alguém vai ter qualquer medida sobre essa situação, e daí eu já tinha uma decisão política. Exatamente, política, a verdadeira política do dia a dia. Ou eu me adequava a esse sistema, ou evidentemente eu ia adquirir uma postura que provocaria a completa, assim,
ia provocar, tipo assim, uma situação insustentável naquele emprego. E foi a segunda coisa que aconteceu, tá ligado? Tipo assim, eu jamais me adequaria, sabe? Eu jamais começaria a rir de piadas que eu não acho sem graça. Eu jamais omitiria o fato de que pra mim era, tipo assim, uma bosta que o cara que, tipo assim, tipo, sabe aquela velha história de só querer chegar no teu trabalho e fazer o serviço? Qualquer pessoa, a maioria das pessoas são capazes de entender que é muito difícil, sabe? Existe uma barreira gigantesca que te impede só de desempenhar o teu serviço. A pessoa só não nota isso quando ela já tá adequada ao que todo mundo faz, ou essas coisas assim que, como eu falei, cara, isso daqui é uma coisa pessoal, tá ligado? Eu, nos programas que eu faço, eu sempre deixo deixar bem distinto o que que é algo pessoal e o que que é algo coletivo, sabe? Isso aqui é algo pessoal, é a maneira que funciona pra mim, entendeu? Se pra vocês funciona de maneira diferente, se vocês lidam com essas coisas de maneira diferente, é outros 500, tá ligado? Mas assim, o ponto, né, é que não demorou quase nada, sabe? Demorou pouquíssimo tempo pra escancaradamente, sabe? Os seus funcionários do, do, do estoque do supermercado lá e tal. Eles evidentemente não gostavam de mim, porque eu, ao contrário da maioria das pessoas que trabalhava lá, não ficava reganhando os dentes pra eles, cara, e nem precisava mais do que isso, entendeu? Essa é a verdade. Nem precisava eu xingar eles, nem precisava eu mandar eles longe, nem precisava eu ameaçar eles, tá ligado? Eu simplesmente não interagia com eles com, tipo assim, com sorrisinhos, com gargalhadas, e, né, a minha postura, porque eu sabia, cara, não adiantava tentar dar palestra, tá ligado? Pra esse tipo de cara, sabe? São homens adultos, né? Mas imagino que os dois, tipo, os dois eram mais velhos do que eu. Então, tipo assim, é evidente que nada que eu fosse falar pra colegas de trabalho ia mudar as políticas dele. Nada que eu fosse falar assim, ah, cara, esse teu comportamento gera um ambiente de trabalho que blá blá blá. Tipo, eu não sou patrão dos caras, tá ligado? Eu não sou gerente, eu não sou nada. E os gerentes, obviamente, sabiam que eles trabalhavam daquela forma, entendeu? Obviamente, os gerentes sabiam e, né, e como eu falei, vários de vocês podem estar achando que é frescura da minha parte e que tá tudo bem. Mas, bom, aí eu digo pra vocês, olha, daí cabe a ti, entendeu? Pra mim, essas coisas têm importância, tá ligado? Tem importância real. Eu não ia me adequar a um bagulho que eu acho uma bosta, eu não ia, tipo, mentir pra quem eu sou, porque eu acho, porque eu sinto, pras coisas que têm importância pra mim, sim senhor, tá ligado? Começar a concordar com piada que eu acho uma merda, começar a concordar com conduta que eu acho uma bosta, e daí, tipo assim, basicamente, ele simplesmente não facilitava o meu trabalho, sabe? Eu sabia que qualquer coisa que eu precisasse da ajuda desses malucos, eles, tipo, não facilitariam, não ajudariam e tudo mais, e eles, assim, né, nunca chegou a se desenvolver para um atrito maior do que isso, mas era evidente que eles não gostavam de mim, e eu também, tudo que eu tô falando aqui quer dizer que eu também não gostava deles, tá ligado? Então, cara, do primeiro momento que eu pisei naquele mercado, a situação tava condenada, assim, ao fracasso, né? E, cara, isso daí já. Esses caras não eram, por exemplo, assim, os meus superiores. Tinha outros, né? Por exemplo, tinha os gerentes mesmo e tudo mais. E o golpe de misericórdia nesse mercado, que eu até trabalhei, não me lembro quanto tempo que eu cheguei a fechar lá dentro. Mas deve ter, tipo assim, uns 6 meses, tá ligado? Eu me lembro que o golpe de misericórdia, que já era essa parte do. Essa interação já era algo que eu ficava assim, bom, é uma bosta fazer isso daí. Tinha outros colegas, assim, não necessariamente colegas, mas de outros cargos ali do mercado que eu poderia falar mais a respeito, mas eu não tomo com vontade, eu vou falar só o golpe de misericórdia, cara, que isso aqui também é um exemplo que eu posso dar claro, real, explícito, do tipo de coisa que foram capítulos que foram me tornando a pessoa que eu sou hoje em dia, e eu não me importo de ser essa pessoa, sabe? Eu não me importo me incomodar com capítulos tipo esse daqui, tá ligado? Um gerente, inclusive, ele é um gerente que ele era tido como um cara bacana, tipo assim, os funcionários não consideravam ele um pau no cu, sabe? Ele era assim um cara como, tentava fazer alguma coisa, tentava entender o lado do funcionário, tipo, ele não era tido como um filho da puta. Eu particularmente também não achava esse gerente, não foi o pior patrão que eu tive, sabe? Só que daí um dia, ocasionalmente, na hora do café da manhã, isso aqui eu também não sei se já tinha começado num programa sem contexto, mas foda-se, né? E daí eu tava lá no café da manhã, eu tomando meu café assim, né? Comendo alguma coisa, e ele começa a contar, tá um monte de funcionário lá e tal, nesse momento, né, e tal, e antes de começar o trabalho no mercado, né, e daí ele começa a contar uma história, cara, que em resumo da narrativa, foi longa, né, envolvia, assim, um colega na época que ele estava no quartel, isso era no período da ditadura militar, e um colega dele, milico, tinha apanhado de um cara
quando ele tava fora do expediente. Aí depois ele e esses outros colegas foram atrás desse maluco, pegaram ele num bar, alguma coisa assim, eles fardado, né? Pegaram o cara, deram um pau nele, tá ligado? E eu não me lembro qual foi o desfecho da história, porque teve uma hora que no meio da narrativa que a minha mente começou assim, tipo assim, não é como se eu tivesse me desassociado da situação, mas eu realmente, tipo assim, cara, é um daqueles momentos, você sabe, que eu digo assim, que como se tivesse a câmera da minha vida, tá ligado? É como se eu começasse a olhar pros lados assim e perguntar onde é que tá a câmera, porque, tipo, agora é um momento show de Truman, tá ligado? É um momento aqui que tá, tipo assim, tá. O momento de aprendizado tá rolando aqui, porque eu não tô conseguindo entender mesmo. Porque assim, cara, por que que o cara que supostamente é o meu empregador, tá ligado? O gerente, tá ligado? O cara que eu deveria respeitar, basicamente, porque pra tu realmente seguir alguém, cara, seguir com integridade, na verdade, tu tem que ter um certo respeito pela pessoa. Tem gente aqui que vai divergir de mim, vai dizer que não, mas olha só. Mas, cara, tem certas coisas assim que é inevitável, sabe? Tipo assim, não tem como tu botar empenho numa causa que não acredita. Eu, pelo menos, sou assim, sabe? Eu não tenho como me empenhar numa causa que eu não acredito. E se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei, mas eu sou assim. Daí eu sei que daí ele contou aquela história e eu comecei assim a olhar para os lados e eu via que tinha algumas pessoas dando risada, algumas pessoas achando interessante. Eu gosto de imaginar que ali no meio daquele grande grupo, que eu não me lembro exatamente quantas pessoas eram, mas sei lá, entre 8 a 12 pessoas, sabe? Um grupo grande assim de pessoas ouvindo aquela história do gerente, né? Entre 8 a 12 pessoas, eu gosto de imaginar que além de mim, alguma outra pessoa achou um absurdo aquela merda e não entendeu por que sequer que ele tava querendo contar uma história dessas. Tipo, eu entendo que é porque ele acha uma história legal, ele acha uma história bacana, ele acha que é uma história que as pessoas vão achar, vão apreciar, sabe? Só que daí, cara, eu não, daquele momento em diante, pra mim foi a gota d'água, pessoal. Eu não conseguia mais ter respeito pelo sujeito, eu não conseguia mais eu não conseguia nada, tá ligado? Eu não conseguia nada, era tipo assim, mano, por quê? Por que que tu veio com essa história de bosta aqui? Por que que tu, que já era, não sei que idade que ele tinha, entendeu? Mas já era um cara assim, mais de 50 anos, sabe? Não sei se tinha chegado de 60, mas mais de 50 anos, sabe? Um cara responsável por um pessoal. Por que que tu veio aqui contar uma história de tu cometendo abuso, tipo, abuso físico, agredindo um cara em desvantagem, sabe? Algemado, torturando o sujeito porque ele tinha batido num milico. Cara, é uma história que pra mim, cara, os termos que eu uso pra definir ela são nojenta, é uma história porca e eu realmente não sei o que que eu deveria ter feito. Até hoje eu me pergunto se eu deveria ter sido, sabe, eu não acho um problema nenhum que eu me incomode com essa história, sabe? Quando eu penso nesse capítulo, eu penso, bah, ainda bem que eu vi aquela história e aquilo lá me deu um revertério no estômago, sabe? Ainda bem que eu sou esse tipo de pessoa, eu fico feliz, de verdade, que eu não ouço uma merda dessas e passe batido, e eu consiga viver a minha vida como se aquilo não tivesse acontecido e como se o cara não tivesse falado aquilo lá em voz alta e vem contado uma história absurda como se tivesse algum mérito naquela merda, tá ligado? E daí, tipo, sim, eu simplesmente daí eu pensei, quer saber, eu não quero fazer parte desse espaço, eu não consigo respeitar ninguém aqui, eu não consigo me dar bem, eu não consigo, enfim, eu não consigo sequer conseguir cooperar com esses sujeitos porque eu tenho nojo de condutas que eles têm, tá ligado? Tenho nojo de condutas que ele tem. Olha, odeio as condutas, eu tento não odiar as pessoas, né? Só que quem faz as condutas são as pessoas. Então, tipo assim, é um bagulho que, sabe, tu não vai mudar aquela pessoa, sabe? Então, não é o famoso os incomodados que se retirem, tá ligado? Então tem esses capítulos assim, sabe? Eu não sei se deveria ter feito mais do que isso, sabe? Eu não sei se deveria ter pedido demissão naquele exato momento. Aí tem gente que vai dizer assim, ai, que dramático, ai, que exagerado. Cara, aí depende do que tu enxerga na vida como importa, o que tu enxerga na vida que tem valor, sabe? O que tu enxerga na vida que são os teus limites, sabe? Quais são as tuas definições de dignidade, entendeu? E eu não faço julgamento pros outros, de verdade, cara. Cada um tem o seu critério, cada um sabe onde é que aperta. Eu sei onde é que é, o que que me aperta, sabe? Eu sei o que que me aperta, e naquele momento, cara, no exato momento que eu tava vendo aquela história, algo me apertou, tá ligado? Algo me apertou que foi tipo assim, não, eu arrumo outro lugar, tá ligado? Arrumo outro lugar, eu não, tipo, talvez num outro lugar eu tenha que descobrir uma bosta desse tipo aqui também. Mas é aquela coisa, cara, eu não perguntei, sabe? Tipo, eu não perguntei. Se eu tivesse chegado um pouco depois, eu tivesse saído do café um pouco antes, eu não tinha escutado aquela história e nada, tipo assim, nada teria acontecido entre aspas, né? Mas aconteceu, entendeu? Então isso daí é só um exemplo, sabe? Só um capítulo que eu posso ilustrar pra vocês, entendeu? Daí, né?
Então, cara, se eu sou assim até no meu ambiente de trabalho, como que você acha que eu vou ser nas pessoas que me circulam, tipo assim, por vontade própria, tipo assim, sabe? Que eu quero ver essas pessoas, sabe? Tipo, eu dou algum jeito de ver a pessoa, eu me locomovo contra ela, convido ela pra vir até mim, sabe? Seja um amigo, uma mulher que eu vou me envolver, um familiar, né? Que basicamente os familiares que eu tenho contato mesmo são só os de sangue mesmo, sabe? Tipo assim, é o meu irmão, a minha mãe, meu pai, né? E ocasionalmente eu vejo alguma tia, alguma outra, né, uma prima também assim tal, mas assim, que eu vejo com maior frequência é meu irmão, minha mãe e meu pai, e principalmente minha mãe, depois meu pai, depois meu irmão, sabe? E depois o resto dos outros parentes daí, né? Enfim, e fora isso, eu tenho um pequeno grupo de amigos, que para eu ver até eles, sabe, a gente tem que bater agendas, a gente tem que marcar de se encontrar, a gente tem que pegar, sabe, ver assim, folgas, e os que têm relacionamentos também tem que ver assim, o momento que eles não vão estar envolvidos com a família ou com as mulheres, das suas namoradas também, esse tipo de coisa. Então, tem tudo isso daí, sabe, para encontrar essas pessoas. Então, se eu não consigo aguentar, sabe? Se no ambiente de trabalho que eu tô recebendo um salário, quando eu começo a ouvir um bagulho assim que tipo assim, mano, isso aqui é uma bosta tão grande que eu não vou nem conseguir ficar quieto aqui, sabe? Eu não vou ficar quieto só por causa do salário no final do mês, tá ligado? Imagina nos meus relacionamentos pessoais que eu vou viver ou conviver com a pessoa por vontade própria. Então, assim, ó, é uma. Tipo, é uma personalidade talvez que também seja meio conflituosa e tudo mais, só que assim, é um negócio assim que eu, como eu expliquei ao longo desse programa aqui inteiro, sabe? Eu desenvolvi ao longo de uma vida que eu tive antes, tá ligado? E eu prefiro ser assim do que ser o contrário, tá ligado? Eu prefiro assim que eu manifeste, exponha como eu estou me sentindo, como eu percebo as coisas, da mesma maneira que eu permito que a outra pessoa, que a pessoa tenha a liberdade de reagir às coisas que eu falo. E como eu falei, cara, eu realmente não acho que eu seja assim um opressor assim e tal, né? Eu sei que eu posso ser um pouco provocador, eu posso ser um pouco debochado, eu posso ter essas coisas assim que eu sei que é assim, desnecessário. E tudo bem, mas né, se a pessoa conversar comigo, eu vou voltar atrás, eu vou me acalmar, eu vou querer. Eu não sou o tipo de pessoa que vai, sabe, criar a situação. Mas de vez em quando eu alimento ela, tá ligado? De vez em quando eu alimento ela, de vez em quando eu vejo que, tipo assim, bom, aqui eu poderia desarmar ou eu poderia, sabe, tocar fogo. E de vez em quando eu decido, vamos tocar fogo, né? Então, em parte, assim, é um bagulho assim que eu gosto de ter, que vai ser a transição daí. Basicamente, esse daí era o contexto, assim, pessoal, tá ligado? Que nem sei o que que eu vou definir tudo isso daí, o que que tem a ver com construção social, mas, né, eu não sei por que que eu me tornei, tipo assim, eu disse que apontei mais ou menos as coisas que poderiam, tipo, que levaram eu ir pro outro lado, sabe? Mas pela lógica da construção social, eu não deveria ter adquirido assim, tá ligado? Porque, né, não foi incentivado, sabe? É por isso que, por eu sendo uma pessoa espiritualizada, eu posso levar para esse lado, né? Fora também para questão genética e tudo mais, eu teria que fazer uma análise com a personalidade dos meus pais também, uma coisa desse tipo que eu não estou também disposto a fazer aqui sozinho, né? Mas a transição, eu ia sair do pessoal e acabei sendo mais pessoal ainda, né? Perdão. Mas agora eu ia sair desse pessoal para ir daí para pautas assim, né? Trazendo daí para a esfera mais do mais palpável mesmo, sabe? Para algumas coisas assim que, por exemplo, que esses ah, amigos e eu conversamos assim recentemente, porque né, eles vieram aqui no final do mês passado, né, antes do meu aniversário, mas no final de novembro, e já tinha rolado, por exemplo, assim, as eleições, né? E como eu comentei, um deles é abertamente bolsonarista e tinha outros amigos nossos, sabe, aqui, amigos em comum que estavam aqui também nesse evento, né? Então, mas um desses amigos era abertamente bolsonarista, o outro é um que vota em qualquer coisa contra o PT, e eu, como acho que a gente tinha compartilhado aqui no programa, eu votei no Lula porque, né, é uma coisa assim que, pra mim, é justamente, eu sou do outro lado, pra mim qualquer coisa é melhor que o Bolsonaro. E isso não quer dizer que o Lula não tem um monte de problemas, talvez mais complexos, mas eu não diria que são piores, tá ligado? Eu diria que o Lula é um problema mais complexo do que o Bolsonaro. Mas eu não diria que ele é um problema pior do que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, tipo assim, ele é um problema bem escroto, sabe? É um negócio assim que eu esperaria já termos superado e nós temos que lidar com outras espécies assim de anomalia. Porque o Bolsonaro não é só uma escrotidão num ponto de vista assim, ah,
constitucional da parada, sabe? Que nem é a maior parte que o Lula é, na minha opinião, sabe? Mas o Bolsonaro, ele é escroto do nível constitucional e do nível político, sabe? O Lula, em níveis políticos, eu posso falar abertamente que ele é muito menos escroto do que o Bolsonaro. E quando eu tô falando político, não é simplesmente esquerda e direita, a pessoa tem que conseguir entender que político tem a ver com absolutamente todas as ideias que esse cara propaga e tudo aquilo que ele espera que as pessoas façam a partir daquilo que ele está estimulando. Então, sim, eu também acho que o Lula tem um problema, politicamente falando, ele também é um problema institucional, por causa que... Só que as coisas que ele as coisas que ele instiga na população brasileira, ainda assim, cara, eu acho que é menos nojento do que o bolsonarismo instiga, tá ligado? O populismo acerta, assim, até a maneira que o Lula vai fazer a divisão, assim, tipo assim, a disputa de poderes, que também é pra incentivar uma polarização, porque é isso que um político quer fazer, tá ligado? O Lula que começou essa onda, né, de nós contra eles e tudo mais. Só que ainda assim, cara, nessa maneira que o Lula fazia isso, e até no dia de hoje, sabe, ele ainda pelo menos faz de um jeito muito menos nojento, sabe? O Bolsonaro faz de um jeito ativamente incentivando, sabe? Noções assim de extermínio, noções assim de preconceito, noções de perseguição, sabe? Noções de intolerância, sabe? De negacionismo. O cara escolhe todas as ideias que ele acredita, além dele acreditar em ideias que eu acho que são políticas de bosta, ele ainda defende essas políticas de bosta com palavreado estúpido, com palavreado assim que eu não acho nem que é despreparado, eu acho que é propositalmente desenvolvido para dialogar com gente que gosta da estupidez, tá ligado? Pra mim já é impossível que um cara que tá 4 anos, isso falando no momento dele como presidente, no caso, sabe? Mas só falando de agora, não vou nem falar de toda a carreira política dele, mas agora 4 anos como presidente, cara, ele se articulou sempre como um estúpido, então pra mim isso daí é política, sabe? É a política da estupidez, que quer passar adiante estupidez e falar com estúpidos. Ele quer, tipo assim, tu é burro, eu também sou, vamos lá, eu e tu se unindo, sabe? As massas burras se abraçando, porque as lógicas deles são estúpidas e, né, é o que eu sempre falei, cara, não tem problema nenhum. Se tu vê assim, se tu é o cara que vota contra o Lula, eu ainda acho errado, eu não faria isso porque eu acho que o Bolsonaro é a maior bosta que tem, tá ligado? Mas se tu vota no Bolsonaro sabendo disso que eu tô falando aqui, que as políticas que ele incentiva são estúpidas, e que além de estúpidas, cara, tem todo esse lado maldoso que eu acho, que ou é maldoso na inocência, na ignorância, tipo assim, é maldoso porque ele realmente é uma pessoa imbecil, então não tem como esperar que uma pessoa imbecil consiga se relacionar com o mundo de uma forma harmoniosa, tá ligado? Então, esses preconceitos, essas perseguições, ou ele realmente é um maldoso mais elaborado, porque ele já fez várias sinalizações, tá ligado? Ele já fez várias sinalizações maldosas, entendeu? Tem aquela velha live dele tomando leite, que o cara pode falar assim, ai Renan, mas ele fez pra provocar. Então, mano, se ele fez pra provocar, ele provocou, parabéns. Porque, né, tem essa live dele com um monte de apoiador tomando leite, que é um símbolo de supremacista branco. Aí as únicas pessoas que sabem disso são as pessoas que conhecem a história desse símbolo, né, que não é, tipo, você não é todo brasileiro, mas... As pessoas que sabem essa história ou porque não gostam de fascistas ou porque o são, tá ligado? Ou porque o são. Então ele sinalizou para dois grupos. As pessoas que não gostam disso vão ficar brabo e as pessoas que gostam, cara, olha, é isso que eu te digo, cara. Se o Bolsonaro não é isso daí, mas ele sinaliza pra essa gente, o que uma pessoa desse tipo vai pensar? Use empatia, porque a empatia também é isso. Empatia é pra se colocar no lugar do perverso, tá ligado? É pra te se lembrar. Tu nunca pode esquecer que no mundo existe o bem e existe o mal, cara. E quando eu tô falando isso, não tem nada a ver com coisa assim religiosa. É entender como é que forma a cabeça humana. E não existe psicopata? Existe. Não existe narcisista? Existe, né? No caso, pessoas com um transtorno de personalidade narcisista. Não existe pessoas assim? Existem. Então, achar que não tem pessoas que têm a cabeça estruturada de uma forma maldosa, cruel, perversa, é inocência, entendeu? Existe sim, existe pessoa ativamente cruel, ativamente malévola, ativamente perversa. E é obviamente que esse mal não é manifestado assim, entendeu? Nenhum desses caras falavam assim, entendeu? Nenhum desses, tipo assim, eles pregavam o extermínio, só que eles pregavam o extermínio como se fosse justificado, como se fosse tolerável, como se fosse assim, enfim, eu já usei as melhores expressões, tá ligado? É assim, nós temos que fazer esse extermínio porque vai ser o melhor, entendeu? Mas eles falavam ainda assim que eles iam fazer extermínio, tá ligado? Então, assim, pra mim, o Bolsonaro é remanescente de tudo isso, tá ligado? E das duas, ou ele é ativamente isso, só que ele vai até o limite, tá ligado? Tipo assim, ele vai
tudo que pode ser absurdo, escandaloso e até, eu diria que até inconstitucional, só que, né, não é a ponto dele ser assim, dele ser preso, por exemplo, sabe? Até em comparação ao Trump, dá pra falar toda essa história que tá rolando aí dos protestos, tá ligado? Tá rolando dos protestos, que assim, a diferença principal que teve do Trump e do Bolsonaro nessas questões, né? Porque lembre-se que tava todo mundo falando que poderia acontecer aqui no Brasil a mesma coisa que rolou nos Estados Unidos, do pessoal querer, né, anular as eleições e tudo mais. E tipo, e evidentemente que ia acontecer, entendeu? Tipo, qualquer pessoa que sabe, que ouvia todas as merdas que o Bolsonaro falava, sabia que isso ia acontecer. Só que o Bolsonaro, pelo menos a diferença entre ele e o Trump é que ele não chegou. Tipo, foi nesse capítulo que o Trump perdeu o Twitter dele, né? Que os pessoal falavam assim, ai, o Monark, né? Já tô introduzindo o nome dele nesse programa, porque foi outro nome que eu e meus amigos conversamos, porque, né, ele tá em tudo a ver com, né, ele tá sendo um bom exponencial do que são os brasileiros loucos nesse momento, né, de instabilidade política mesmo do nosso país. Só que daí o ponto que tá dizendo assim que deixa eu me lembrar agora qual era a linha de raciocínio que eu tava. Lá, Trump, assim, que o Trump ele tinha sido censurado, ele tinha perdido a liberdade de expressão, não, essa daí é melhor, né? O Trump tinha perdido a liberdade de expressão dele, ele tinha mencionado isso, não lembro pra quem, e o cara fala, não, ele perdeu a conta do Twitter. Ah, mas é um principal veículo de comunicação, tipo assim, como assim? Cala a boca, tipo, o cara perde a conta do Twitter, tá perdendo a liberdade de expressão, mano. O que esse cara acha que ele tá falando? Mas depois eu vou criticar mais as posturas, né, ultra libertárias, né, que ele supostamente continua defendendo desde os últimos escândalos que ele se envolveu, né? Só que daí, cara, o Bolsonaro não fez isso, tá ligado? Pelo menos ele não chegou no Twitter e falou, vamos fazer, tipo assim, é aquela ideia, tem gente falando que parece que, tipo assim, ele gostaria de se manifestar, mas ele não pode, tipo assim, ele sabe que ele não pode, mas o ponto que até onde eu sei, ele não tomou uma postura pública de dizer pro pessoal tomar as ruas, ele não fez o que o Trump fez lá, né, que foi o capítulo que fez ele perder o Twitter, tá ligado? Então, tem essa distinção clara na postura dos dois, né, mas ainda assim, é o mesmo tipo assim de capítulo, só que eu não vou me aprofundar nessa história, porque recentemente eu falei sobre como isso daí era massa de manobra para fazer golpe, né? Mas naquele mesmo capítulo eu falei assim que, olha, se o Bolsonaro não quer ativamente fazer essas coisas, ele sinaliza muito como quem quisesse, tá ligado? Ele sempre sinalizou essa história assim de urna falsa. Eu me lembro que ele sinalizou até antes dele ter ganho, sabe? Tipo assim, antes dele ganhar lá em 2018, e se não me engano, até depois que ele ganhou, ele já tava falando, tipo, no primeiro turno que ele tinha ganhado bastante voto, ele já tava falando que a votação podia estar meio falsa, porque no caso ele queria dizer que era pra ter ainda mais voto pra ele, sabe? Então, tipo assim, o cara já tá criando essa grande narrativa, sabe? Quer porque a loucura dele é tão grande assim que ele consegue, ou porque tem uma consistência na lorota que ele tá criando, sabe? Porque ele já tá desde aquela época dizendo que se algum dia ele não ganhasse a eleição, seria golpe, né? Seria golpe não, seria tipo assim, alguém fazendo algum esquema, né? E daí, por que eu e meus amigos mencionamos o nome do Monarca? É por causa que rolou, ele tá, tipo, ele chegou a novos capítulos assim né, que ele chama de censura, por causa que ele compartilhou uma live, tipo assim, ele compartilhou a notícia de uma live de um argentino, cara, que tinha soltado assim, essa história é meio complexa, tá ligado? Mas para tentar explicar, foi um argentino numa live, um cara ligado a um canal, se não me engano, que se chamava La Derecha Diária, que ele pegou e ele compartilhou uma live que começou essa história de que havia comprovações de que as eleições tinham sido fraudadas, tá ligado? Aí era uma live bem porca desse argentino, e o Monark, né, no canal dele, que nem é, tipo assim, nem tá mais no YouTube desde aqueles capítulos que aconteceu lá no Flow e tudo mais, nunca mais voltaram a monetizar o canal dele no YouTube, né? Só que daí ele ainda assim ele postava cortes do que acontece lá no outro canal dele, né? Do Rumble, lá no YouTube. Aí ele postou cortes analisando essa live, comentando sobre que as evidências que encontraram que as eleições são fraudadas. E o canal dele saiu do Brasil. Então, tipo assim, não apagaram o canal dele, só tiraram do Brasil. Que mais uma vez ele surtou, mais uma vez ele tá chamando de censura. E daí, tipo assim, cara, olha o que esse maluco tá fazendo. Então vamos por partes, né? Vamos por partes para desconstruir a loucura por etapas, entendeu? Porque esse aqui é o tipo de coisa que talvez algum... Não, deixa pra lá. Mas vamos por partes, né? A primeira etapa dessa loucura é, cara, olha,
sobre a ideia das urnas terem sido fraudadas. Renan, tu que é o cara que está sempre questionando as possibilidades, sempre está questionando o governo, tu não acha que as urnas podem ter sido fraudadas? Cara, em primeiro lugar eu vou deixar bem claro que é o seguinte, eu acho que as urnas podem ter sido fraudadas desde sempre. Só que agora, fortalecer uma narrativa bolsonarista que diz que as urnas foram fraudadas para manter o mito longe do poder. Isso eu não concordo porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, sabe? Se o poder não quisesse que o Bolsonaro fosse presidente, ele nunca teria sido presidente em primeiro lugar. Ele nunca teria sido eleito em primeiro lugar, tá ligado? Não existe essa figura messiânica, seja chamado de Bolsonaro ou seja chamado de Lula. Achar que existe essa figura que o sistema não quer lá e ainda assim chega no topo e, tipo assim, vai destruir a máquina de dentro pra fora, é uma estupidez, tá ligado? É uma estupidez ou uma ingenuidade. Escolhe qual dos dois lados tu tá. Tu nunca pensou sobre isso ou tu já pensou e ainda escolhe acreditar, tá ligado? Mas assim, essa é a questão. Então, assim, cara, as eleições brasileiras podem ter sido fraudadas desde a primeira eleição, sabe? Eu não sei, eu não boto a minha mão no fogo, eu sei que tem toda a história de verificação, cara, mas a ideia, assim, não é para alimentar raciocínio conspiracionista, tá ligado? Mas a ideia de que se algumas pessoas estiverem mal intencionadas, é possível rolar, tá ligado? Seja com papel, seja com urna eletrônica, e seja com papel e urna eletrônica, então, tipo assim, não faz sentido o cara que foi eleito pelas urnas eletrônicas há décadas, agora tá muito incomodado com a suposta, sabe, com a suposta, assim, dificuldade em verificar se aquelas eleições foram, sabe, foram fraudadas. Então, esse que é o ponto, tá ligado? Não é que não tenha como uma eleição ser fraudada. Só que pra mim, cara, eu acho que esse sistema eleitoral mesmo, de verdade, ele já é projetado para assim, para atender um clamor popular por uma falsa sensação de poder, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse sistema, essa redemocratização que começou no final da ditadura de uma maneira assim, que eu acho que já era totalmente programada, tá ligado? A ditadura acabou sem acabar no sentido assim político, sabe? O sistema já estava se estruturando para que as pessoas que pudessem ser eleitas no novo regime democrático, eles sempre chegariam lá para manter aquilo que o sistema já queria desde antes, tá ligado? Foi isso que os presidentes são, sabe? São figuras que se o povo quer, sabe? Se o povo quer, entre aspas, se o povo vai se sentir mais confortável com aquele presidente à frente, se isso vai fazer a maioria do povo brasileiro ficar em comum acordo, é isso que eles querem, tá ligado? Então, assim, em 2018, o Bolsonaro ele era essa figura, tá ligado? Ele era a figura que, entre os candidatos que tinha ali na opção, ele era o cara que, se ele tivesse na posição de presidente, faria com que a maior parte de brasileiros que estavam sentindo vontade de ir votar, basicamente, tá ligado? Fossem ficar confortáveis com essa figura. Então, o presidente, pra mim, ele já é essa figura, sabe? Ele não é o cara disrupção. Ele não é o cara que, tipo assim, é ele chegar lá e ele vai tomar medidas, tá ligado? Em última instância, mesmo que ele quisesse, eu acho que se for assim, o ponto, sabe? Os caras matam o presidente, sabe? Esse daí eu vou chegar nesse nível de dizer. E eu não acho que isso daí é conspiracionismo, sabe? Não acho que eu tô sendo conspiracionista. Mas eu quero dizer assim, se o presidente fosse assim demais, não, eu vou fazer um decreto que é totalmente contra aquilo que o governo quer, tipo assim, cara, se os caras tivessem que matar o cara que tá indo assim, não, o que tu tá fazendo? Eles matariam. Mas eu não acho nem que chegue até esse extremo, porque assim, eles vão fazendo uma triagem muito grande, tá ligado? Eles vão fazendo uma triagem muito grande, sabe? O Lula teve aquela história que eu falei que ele demorou tipo, mais de uma década perdendo eleições até ele ser eleito, sabe? Passou desde a época lá de operário, sindicalista, né? Sem terno, sem gravata, o sapo barbudo, antes de virar o Lulinha Paz e Amor, antes de, tipo assim, virar mais aquilo, sabe? Que eles estavam dispostos a aceitar o poder. E o Bolsonaro não teve que passar por isso porque ele já era político, tá ligado? Ele só teve realmente que receber uma certa mordaça, mas em última instância, cara, se um dia o Bolsonaro se queimar demais, o governo joga o rabo dele também por aí, sabe? Se um dia o Bolsonaro falar algum bagulho assim, demais, tipo assim, não, isso daí qualquer tentativa de... Porque, de certa... protegido ele já é, tá ligado? Protegido ele já é. O Bolsonaro já falou uma série de coisas que um político de menor importância para manipulação da sociedade, tá ligado? Tipo um deputado, algo desse tipo, teria sido cancelado, teria perdido seu cargo, por exemplo. Só que agora, o Bolsonaro, como ele é uma, tipo assim, cara, não faz sentido pro governo eliminar o Bolsonaro, fazer com que ele desapareça. Ele é uma figura muito importante, sabe? Ele representa
um poder político, um controle, sabe? Um controle. E é isso que, pra mim, a política representativa desse país funciona na prática, entendeu? Nenhum político, nenhum presidente eleito democraticamente poderá ser uma figura realmente disruptiva, porque esse sistema não tem brecha para isso. O que esse sistema ele dá pro povo é assim, olha, votem naqueles que quando estiver lá na frente vocês vão se sentir mais tranquilos. Qual é o cara que vocês vão dormir e se acordar estando mais disposto a obedecer o que a gente está mandando, sabe? E se algum momento isso se tornar insustentável, eles transicionam, né? Eles fazem impeachment, eles fazem o que for necessário, tá ligado? Eles trocam, não tem problema nenhum, sabe? É um sistema muito fácil, sabe? Tu oferece a cabeça do presidente pro povo como se o presidente fosse sequer a figura que tá fazendo com que o país ande ou deixe de andar, tá ligado? E o povo brasileiro acredita, sabe? O povo brasileiro acha que, tipo assim, não, a gente impeachmentou tal, impeachmentou o Collor, impeachmentou a Dilma, as coisas mudaram. Aí passa os projetos de sempre, sabe? Vem os presidentes que entram pra fazer aquilo que aconteceria de um jeito ou de outro, e, né, foi o que aconteceu com o Temer, foi o que aconteceu com, eu não sei se é Itamaraty, o cara que assumiu depois que o Collor saiu, acho que foi, né? Enfim, os caras que já vão pavimentando os planos do próximo presidente, sabe? São os caras que deixam tudo determinado. Ah, bom, ele elege o próximo presidente democrático, ele vai continuar aquilo que já tinha sido estabelecido através do, tipo assim, após rolar o impeachment, tá ligado? Então, assim, é esse tipo de coisa, tá ligado? Que me fazem ter... né? Agora eu já tô falando de política de... tipo assim, bem aprofundadamente, eu diria, tá ligado? Mas, né... eu tava... tudo isso começou comigo falando porque que o Monark tava viajando. Tá, então isso daí, tá ligado? Então o cara compartilhou essa notícia, cara, como se... E validando ela. Aí os caras tiraram o canal dele do ar e ele fala que isso é censura. E eu vou dizer pra vocês, mano, olha só. É censura sim, tá ligado? Só que assim, existe censura em todas as instituições que tiveram poder sempre, sabe? E com isso eu não tô sendo assim, atenuante, eu não tô suavizando. Mas, tipo assim, cara, é uma censura que tá até na lei, sabe? Tá prevista, o cara tá fazendo assim, as coisas que estão, tipo assim, ó, tem uma lei dizendo assim, ó, se tu quiser destruir o sistema, tu tem que ser mais inteligente que ele. Mas não, o sistema bota uma ratoeira com um queijinho, o guri vai lá, morde o queijinho todas as vezes, é esmagado e fica gritando que estão censurando ele. Tipo assim, olha todo o alcance que ele já perdeu e vai continuar perdendo, cara. Essa é a rota que ele tá querendo seguir, tá ligado? Essa rota de liberdade de expressão restrita dele vai indo. E, por exemplo, assim, eu nem sou a favor também que isso aconteça, porque ele insiste nessa lógica, né? Ele insiste nessa lógica, e várias pessoas insistem nessa lógica da liberdade de expressão restrita, copiando a primeira emenda norte-americana, tá ligado? Que, pra começar, eu não concordo, e ele já tá querendo forçar na marra, sabe? Tipo assim, a sociedade já discutiu sobre várias coisas, antes dele nascer, antes de eu nascer, antes de vocês nascerem, tá ligado? Ele tá fazendo de conta que não existe uma constituição, que não existiam, assim, leis, que como eu sempre faço aqui, cara, eu questiono várias leis, eu discuto várias leis, a gente sempre tem que ter a mente aberta pra debater. Só que agora... tu já tá inserido na cultura, cara, tu já nasceu inserido num contexto, tu não pode te forçar pra fora disso, tu não pode começar a agir fora, tipo assim, fora da lei de, tipo assim, ele se coloca na posição que, esse guri acabou de cometer um tal crime, nós podemos tirar o canal dele do ar, nós podemos cortar o alcance dele. Durante o período eleitoral não pode fazer esse tipo de... não pode compartilhar esse tipo de notícia. O cara vai lá e compartilha e daí fica dizendo assim, estão me censurando. Tipo assim, não, cara, olha, eu não enxergo dessa maneira, porque assim, ó, como eu falei, cara, olha só, achar que algum dia, né, vai ter esse regime que de nenhuma maneira censura, que de nenhuma maneira coíbe, sabe? Nunca existiu, cara, nunca vai existir, cara, nunca vai ter essa organização social assim, porra, né? Não pra fazer comparação a essa figura, sabe? Mas, cara, se Sócrates foi morto, né, por, por pensar e fazer os outros pensar, né? E acho que Galileu Galilei também foi morto, não tenho certeza, né? Mas por essa mesma lógica, mas, cara, na história do mundo, várias pessoas foram mortas pelos poderes que existiam, tá ligado? E, assim... nem todo mundo que foi morto, eu vou dizer assim, que foi morto assim porque era um herói que tava falando alguma coisa bacana, tá ligado? Não é esse o ponto, né? Só que, assim, tem algumas coisas assim que, na minha opinião, assim, ó, são justificáveis, e com isso eu quero dizer assim, cara, é o sistema de lei que a gente tem no nosso país mesmo, tá ligado? Eu não sou a favor dessa ideia de que,
o cara pode ser abertamente racista, tipo assim, não, entendeu? Não, eu não concordo com essa ideia, não concordo com essa lógica norte-americana, eu acho que a cultura deles é pior do que a nossa nesse sentido, entendeu? Eu acho que é uma cultura inferior, uma cultura que o cara se sente, que ele diz, aqui eu tenho liberdade para ser racista, isso daí pra mim é uma anomalia social, porque o racismo, ele só existe numa sociedade que se permite existir, assim como várias outras coisas nojentas, tá ligado? Várias outras coisas nojentas. Eu já vi pessoas falando coisas como assim, o racismo sempre existiu, sempre vai existir. Não, cara, como assim? Quem é tu pra afirmar com essa maneira? Parece que tu não tá querendo mudar as coisas, tá ligado? Aí eu me pergunto por que que tu não quer mudar as coisas? Talvez porque tu é tão, tipo, o lado, tipo, a melhor visão possível esse cara é tão desiludido mesmo que na cabeça ignorante dele, ele acha que sequer vale a pena lutar pra diminuir a desigualdade racial, porque na cabecinha dele o racismo sempre existiu e sempre vai existir. Ou então, o pior é que ele não quer diminuir a desigualdade racial, porque ele já sabe que, né, com essa desigualdade funciona melhor pra ele assim, tá ligado? Basicamente o cara é racista, isso que eu tô querendo, né, simplificar. Porque eu já vi esse tipo de coisa, tá ligado? Então assim, cara, na real, eu já vi que esse programa já passou de 1h30, já tá quase chegando a 2 horas, e eu percebi que eu devo estar abrindo um monte de assunto que eu não tô concluindo, então na real eu vou acabar por aqui abruptamente, eu tenho certeza que eu tenho mais coisas para comentar, mas daí eu ouço o que eu falei até aqui, vejo o que eu posso desenvolver mais e o que já está concluído, e daí no próximo programa eu inicio já prosseguindo o que já foi falado aqui no final, sabe? Indo adiante nos pontos que eu tinha para estabelecer, porque eu tenho certeza que falta mais alguma coisa, mas né, por hoje já falei demais, já é muita bobagem para os ouvidos de vocês, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.